Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2451 ao 2453. Os olhos de Leonel se abriram rapidamente, uma pressão avassaladora vinha dele. Não, era dele, parecia mais como se as estrelas estivessem brilhando sobre ele, elucidando seu caminho com um nível de clareza e força que ele simplesmente nunca havia experimentado antes. Foi somente após entrar no reino da constelação que ele entendeu que era apenas o começo. A constelação lhe dava o direito de finalmente começar a formar seu próprio caminho. Tudo que levou até ela era apenas um precursor. No entanto, isso não significava que o poder que ele fornecia era medíocre ou deficiente por qualquer esforço de imaginação. Leonel sentiu que se ele canalizasse seu reino da constelação, mesmo se ele tivesse esse corpo da terceira dimensão, ele poderia destruir uma existência da oitava dimensão do verso dimensional com um único punho. O maior benefício provavelmente era o universo. Agora mesmo, ele sentia que poderia usar até o nível momento. Embora fosse cansativo, especialmente considerando sua dimensão atual, seria fácil. Leonel também sentia que mesmo sem sua soberania do sonho, apenas em virtude dessa sua compreensão, ele estava quase totalmente imune às formas mais simples de manipulação e coerção. Era como se sua constelação fosse uma lâmpada guia que lançava a fundação de sua vontade. Com ela, sua mente era uma fortaleza quase inexpugnável, impassível a forças externas. Talvez apenas alguém profundamente no estado de vida pudesse esperar movê-lo agora, pelo menos com aqueles métodos mais simples, é claro. Pelo que Leonel sabia, assim como as técnicas de domínio ao universo e finalidade, havia outras técnicas por aí que funcionavam de forma semelhante, mas para a mente. No mínimo, ele acreditava que se os Godlings conseguiam proteger essas técnicas por tanto tempo, os deuses, os verdadeiros, provavelmente tinham seus próprios métodos que eram no mínimo iguais. Claro, era possível que a influência persistente fizesse com que muitos não quisessem tentar lidar com os humanos diretamente, mas Leonel deu menos importância a isso, considerando que a raça do vazio realmente ousou usar o cadáver de uma besta do vazio para viajar. Leonel soltou um suspiro e sorriu. Essas eram duas coisas na lista de seu pai concluídas perfeitamente. Só faltava trazer sua força emulação espacial e força das trevas para o estado de impulso. Então, ele poderia finalmente começar a se mover pela terceira dimensão novamente, desbloquear seus nodos e eventualmente entrar na quarta mais uma vez. Ele estava ansioso por isso. Leonel, Anastasia gritou para ele, vendo que ele havia retornado. Sim. Senti algumas pessoas observando a região nos últimos dias, mas nem todas parecem ser dos Godlings ou daqueles poderes. Leonel assentiu lentamente. Ele esperava que esse tipo de coisa acontecesse, mas achou as prioridades da aliança humana bem divertidas. Os mundos estavam se fundindo, e os demônios estavam prestes a lançar um ataque total contra eles. Se eles encontrariam Leonel ou não deveria ser a menor das preocupações deles, mas eles estavam realmente tão obcecados. Leonel riu. Se Vivaca ouvisse suas palavras, ele poderia ficar furioso a ponto de desmaiar. Leonel havia levado sua filha e as 3 técnicas mais importantes de sua família. Se ele não valia a pena ser caçado, então quem valia? Imagino que você tenha visto algo interessante. Leonel perguntou. Ele pediu para Anastasia manter a região de escaneamento bem curta. Ele não queria acidentalmente alertar alguma potência sobre sua existência, mas também não queria se esconder completamente às cegas. A bússola de sangue provavelmente era apenas um método que esses especialistas tinham à disposição para encontrá-lo. Embora ele achasse que nenhum desses métodos de rastreamento deveria funcionar enquanto ele estivesse no mundo de Anastasia, nunca era demais ser mais cauteloso. Sim, eles são demônios na verdade. Parece que eles já começaram a se infiltrar no território Godwin. Eles são apenas batedores. Leonel assentiu. E, você mencionou procurar por recursos. Uma briga começou entre um grupo de humanos e os demônios por algumas coisas nesta região quase desolada. Eles estão brigando por uma erva de força especial. Fiquei curioso e prestei atenção na briga, já que nenhum deles me notou. A erva da força é muito boa e parece ter a habilidade de permitir que as pessoas entrem em um estado de iluminação e progridam suas forças. Ela deve ajudar alguém no estado de ímpeto a avançar um grau. Então de inferior para médio ou de superior para pico. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Isso era realmente excelente, e ele também estava procurando por ervas da força que Anastasia pudesse nutrir e ajudar a produzir em massa no futuro. O problema era que Anastasia não parecia realmente estar entrando em contato com ele para pedir a erva, e ele sabia o porquê. Ele estava fraco demais para lutar por tal coisa. Já que outros já tinham encontrado, era a vez dele de tentar roubá-la deles. Além disso, não valia a pena ser exposto agora. Além disso, os humanos já o odiavam. Ele não queria estar no radar dos demônios também. Então ele esperou que Anastasia continuasse. A erva da força é ótima, mas sua fonte de poder é mais interessante. Lembre-se, escolhemos esta região porque não tinha vida selvagem e coisas do tipo, então era mais fácil evitar problemas. Mas o que é estranho nisso é que os sentidos das feras estão muito além dos humanos e demônios. Muito antes de encontrá-la, uma fera já deveria ter demarcado este lugar como seu território. Uma armadilha? Leonel perguntou. Algo assim. Sob a erva da força há um depósito do que parecem ser minérios de evolução mutados. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Minério de evolução eram minérios do tipo fundação capazes de elevar a dimensão de minérios companheiros em meio passo. Ele sempre os incorporou em suas armaduras divinas, tornando-os mais fortes do que deveriam ser. Mas o que Anastasia quis dizer com mutante?
Você terá que aprender a ser mais cuidadoso nos mundos completos, Anastasia explicou. Todas as forças têm mentes próprias. Embora não seja tão complexo quanto uma consciência, todas elas têm um instinto de sobrevivência mais semelhante ao das plantas. Esta mina de minério da evolução aprendeu a usar sangue para alimentar seu crescimento. É por isso que esta região é tão desolada. Capítulo 2454. Leonel mergulhou em seus pensamentos. Ele conseguia entender isso. Há muito tempo, a Ordem das Estrelas Sábias o havia avisado que se ele fosse muito descuidado e confiasse muito em seus nodos inatos e não o suficiente em sua própria compreensão, ele acabaria sofrendo por isso. Anos depois, ele sentiu esses efeitos em primeira mão. Parecia que em mundos completos, isso era ainda mais exagerado. Ele estava lutando não apenas contra seus semelhantes e outras raças, mas também contra o próprio ambiente que poderia matá-lo. Ele tinha a sensação de que essas bolhas humanas eram mais brandas. Ele se lembrou de quando foi capturado pela primeira vez pela família Olidark e forçado a trabalhar para eles. Naquela época, quando ele entrou no mundo dos demônios pela primeira vez, parecia que o próprio mundo estava tentando matá-lo, muito menos os próprios demônios. Certamente haveria mundos ainda mais perigosos por aí, se coletar recursos aqui fosse tão trabalhoso. Você tem um método? Leonel perguntou. Você tem essa sua habilidade, domínio, agora e uma constelação. É muito difícil para essa mina influenciar você agora. Eu posso sentir que é até um pouco mais difícil até para mim fazer isso. Leonel refletiu sobre isso. Logo, ele teria que reforjar suas armaduras divinas, um pensamento que o fez rir. No começo, essas armaduras pareciam permanentes, mas nos últimos meses, ele teve que reforjá-las de novo e de novo. Às vezes, ele nem conseguia usá-las corretamente antes que quebrassem novamente. Mesmo assim, isso era uma bênção disfarçada. Agora ele poderia fazer tudo de novo com tudo que sabia agora. Espero que seja só uma última vez. Tudo bem, eu vou. Quão fortes são as pessoas? Bem, provavelmente não será tão fácil passar de skate por eles. Posso ver que houve atividade humana lá embaixo, mas por alguma razão, quem encontrou a mente primeiro não decidiu tirar vantagem total dela imediatamente. É estranho. O olhar de Leonel se estreitou enquanto ele se levantava. Ele finalmente tirou suas calças surradas e quebradas, pulando em um riacho próximo e se aquecendo nas águas purificadoras. Embora ele fosse se sujar rapidamente de novo, ele poderia muito bem se beneficiar um pouco agora. Depois que ele estava limpo, ele pulou para fora e vestiu um novo par de moletons, sorrindo. Que nostálgico, que confortável. Felizmente, sua mãe não estava ali para repreendê-lo depois de todo aquele esforço que ela tinha feito para fazê-lo se vestir de forma recatada e apropriada. Leonel pensou em vestir uma camisa, mas então acenou com a mão. De que adiantaria uma camisa? Não era como se ele fosse um rei da modéstia. Apenas alguns dias atrás, aquela senhora tentou enfiar uma sonda em um lugar onde as coisas só deveriam sair. Sua castidade se foi. Rindo sozinho, Leonel saiu do cubo segmentado e entrou na natureza. Ele não usou seu reino da constelação. Era muito chamativo. Era poderoso, mas também era o tipo de habilidade que podia ser sentida de longe. Essa era a parte infeliz de confiar na força universal para sua força. Um pensamento passou pela sua mente. Ei, Anastasia. Você acha que é possível canalizar a força universal através de você? E então você a bombeia direto para mim? Anastasia pensou por um momento antes de um pensamento que pareceu um aceno surgir. Não vejo por que não. No entanto, provavelmente será um pouco mais fraco do que o normal, já que será filtrado pela minha vontade também. A força universal no seu nível funciona melhor quando há uma intenção clara, como você sabe. Leonel riu. Já que você sabia disso, por que não me contou? Anastasia fez beicinho. Há muitas coisas que eu não sei. Só consigo entender naturalmente agora porque tenho perfeita compreensão de tudo o que acontece no meu mundo. Você poderia dizer que só entendo porque observei você. As únicas coisas que tenho compreensão natural são as forças mais fundamentais que compõem os limites do meu mundo, que são o espaço, o tempo e algumas outras coisas abstratas. Oh, meu velho nunca. Ele fez, mas... Anastasia sentiu-se um pouco envergonhada. Depois que regredi, perdi a maior parte daquela compreensão natural. Você perdeu suas memórias? Não, a melhor maneira que posso descrever é como sua mãe. Ela foi capaz de entender o sistema mágico de Camelot perfeitamente porque ela tem o espírito do mundo da Terra. Essa compreensão inata veio a ela naturalmente, ela não teve que memorizar ou entender conscientemente nada. Se o espírito do mundo desaparecesse de repente, também desapareceria essa compreensão inata. É como uma lesão grave na medula espinhal e como se você tivesse que aprender a andar novamente. Leonel foi iluminado. Anastasia nunca entendeu realmente o caminho do pai, pelo menos não da mesma forma que Velasco entenderia. Para Velasco, enquanto suas memórias estivessem lá, ele poderia refazer aqueles passos. Mas para Anastasia, embora ela tivesse as memórias, a sensação havia desaparecido completamente. É provavelmente por isso que as fábricas de Anastasia conseguiam criar para Leonel, mas apenas coisas que ele já havia criado na frente dela antes. Leonel parou de repente. Mesmo que fosse uma longa distância, ele já conseguia sentir a luta. O mundo simplesmente parecia muito mais claro para ele. Há uma entrada que você pode usar aqui perto. É muito bem escondida, e até protegida por algumas force-artes. Mas acho que você consegue. Leonel descobriu assim que Anastasia mencionou. Mais à frente, havia um bloqueio de folhagem que parecia muito natural. Parecia que arbustos crescidos se encontravam com palmeiras em uma cena estranhamente pitoresca, mas lá dentro havia uma mina a céu aberto que estava armada para o inferno. Após escaneá-lo, Leonel entendeu por que Anastasia sentiu que ele poderia lidar com isso. As artes da força eram realmente tão fraco. Ele já estava nesse nível quando compreendeu pela primeira vez a essência do grau de vida crafting. Imagine agora. Ele riu para si mesmo e disparou para frente.
Ele passou direto pela formação sem nem mesmo alertar ninguém e deslizou para dentro, o estrondo acima do solo ficando mais fervoroso. Quase imediatamente ele sentiu um desejo insaciável tomar conta dele. Capítulo 2455. Leonel ficou impressionado por um momento. Não era que o desejo que emanava da mina fosse impossível para ele lidar. Assim como Anastasia havia previsto, era na verdade uma questão bem simples para ele lidar com isso. Em vez disso, esta foi a primeira vez que ele sentiu a influência das forças na mente tão claramente. Quando seus nodos inatos foram desativados e sua vital força estelar cruzou para o estado de impulso, a realização não era tão clara. Isso porque a influência que sua força estelar escarlate tinha sobre ele era tão bem executada e tão sutil que ele nem tinha notado até que o contraste da forte estrela vital o iluminou. No entanto, isso foi em outro nível. Foi direto, flagrante, quase ofensiva. Leonel percebeu que, embora essa mina fosse tão incrível, até mesmo capaz de impor sua vontade ao mundo, era bem rudimentar e quase infantil. Se você tivesse a habilidade de proteger sua mente como Leonel tinha, e pudesse ver através das tentativas, era mais divertido do que qualquer outra coisa. Se eu pudesse encontrar uma mina como essa, focada em força das trevas ou emulação de força espacial, tenho a sensação de que conseguiria entrar no estado ímpeto ainda mais rápido. Leonel não só conseguia sentir a pressão da mina tentando agir em sua mente, mas também conseguia sentir claramente o caráter e a personalidade da força. Era ganancioso, insaciável, sempre queria mais e nada era suficiente. Isso parecia perfeito para um título minério com a palavra evolução. Ele estava sempre buscando melhorar e podia pegar essa vontade e usá-la para elevar tudo ao seu redor. Leonel apostou que a erva da força que causou toda a luta também era assim, forçada a evoluir pela mina e então usada para atrair vítimas desavisadas. Alguns morreriam e seus corpos seriam deixados para trás, para que a mina os absorvesse e se fortalecesse. Quanto ao motivo da mutação, Leonel tinha a sensação de que estava incorporando mais do que apenas a força dos especialistas que estava recebendo. Pode ser provável que estivesse roubando o potencial deles e seus caminhos também. Interessante. Leonel atirou naquela mina mais fundo. Ele queria entender mais sobre o porquê de a pessoa que encontrou a mina antes dele não ter agido para tomar tudo para si. Logo ele obteve sua resposta. Nas profundezas da mina, o que devia estar pelo menos várias centenas de metros abaixo do solo, havia uma variedade de minérios em arco-íris. Aqui o sentimento de ganância e insaciabilidade era ainda mais flagrante. A mina estava puxando e puxando a si mesma, tentando seguir todos os tipos de caminhos ao mesmo tempo. Entendo, a mina está entrando em colapso. Nem todas as mutações foram positivas, e o fato de algo ter sofrido mutação não deveria ser um sinal de que havia se tornado mais forte. Esta mina foi deixada crescer, tornou-se um predador de topo por si só, mas como não havia nada para combatê-la, tornou-se um microcosmo da loucura de muita ganância. Queria tudo a ponto de querer se elevar a um novo patamar, mas não conseguia decidir que caminho seguir. Não queria escolher nada, então o centro da mina se tornou uma zona de guerra. Então houve outra coisa. Alguém está tentando manipular o resultado. Após alguma observação, Leonel notou que havia linhas de mineração selecionadas com muito cuidado. Elas seletivamente enfraqueceram algumas das áreas, por procuração fortalecendo outras. Havia uma série de caminhos aqui, mas pelo que parecia, Leonel sorriu. Essa pessoa parece querer que a mina se concentre na força da luz. Um especialista em força da luz morreu aqui antes e se tornou um dos muitos caminhos lutando aqui embaixo. E essa pessoa está tentando fortalecer seletivamente o caminho da luz e influenciar a mutação da mina. Seja quem for, sua criação e compreensão das artes da força são lixo, mas eles são inteligentes mesmo assim. Leonel teve seu pai para guiá-lo em seu caminho de crafting, mas nem todos tiveram o mesmo benefício. Essa pessoa pode ter falta de habilidade, mas não era devido à falta de talento. Esse tipo de engenhosidade era excelente. Era o tipo de coisa que Leonel poderia ter pensado se as circunstâncias fossem corretas. O objetivo dessa pessoa era bastante claro para ele. E se a ganância insaciável de sua mina fosse focada em um único caminho e engolisse tudo ao longo do caminho? Nessa situação, se você pudesse resistir à corrupção da mina, ela não se tornaria um refúgio perfeito de melhoria? Ele coletaria todos os tipos de força da luz e compreensões da força da luz para essa pessoa, e até mesmo começaria a criar minérios que seriam perfeitos para o tipo de tesouro que essa pessoa mais gostaria de usar. Foi perfeito. No entanto, Leonel não precisava de compreensão da força da luz agora. Ele precisava de compreensão da força das trevas e da força emulação espacial. Ele pensou por um momento e então balançou a cabeça. Ele era muito mais adepto de crafting do que essa pessoa. Honestamente, agora que essa ideia lhe foi apresentada, e os minérios estavam aqui, ele não precisava esperar que a mina naturalmente tomasse esses passos de progressão. Contanto que ele minerasse os minérios, ele poderia criar sua própria sala de treinamento simulada. Já que você não precisa delas, eu as levo. Leonel se concentrou em uma parte da matriz de cores do arco-íris que tinha uma escuridão distinta. Os minérios de evolução eram geralmente bolas de ouro e podiam ser facilmente confundidos com um metal precioso muito inferior, mas essa área estava tingida de escuridão que quase os fazia parecer carvão não minerado. Leonel estava curioso sobre quem era essa pessoa. Ele tinha visto a criação de Molexi e os Godwins, era em um nível muito mais alto do que esse. Isso parecia significar que essa pessoa não era dessas grandes facções, ou era pelo menos apenas um membro periférico delas, e isso deixou Leonel curioso. Isso lhe deu muitas ideias, mas se alguma delas daria frutos dependeria das origens dessa pessoa. Capítulo 2456. Sem interromper o pequeno conjunto que a pessoa misteriosa tinha ali, Leonel começou a minerar o minério da evolução contaminado pela força das trevas. O número era considerável e só podia ser medido em quilogramas como de costume. Anastasia, o que você acha que aconteceria se eu jogasse isso na água purificadora?
Eles se tornariam uma versão mais pura do que quer que seja essa mutação? Ou eles se tornariam ao minério de evolução original de onde vieram? É difícil dizer. Você provavelmente terá que testar. Leonel assentiu. O fator decisivo provavelmente seria se esses minérios tivessem mudado fundamentalmente o suficiente em caráter para se tornarem um novo tipo de minério inteiramente. Se não, o último ocorreria, mas se sim, ele poderia ser capaz de criar uma versão muito mais forte do que estava em suas palmas agora instantaneamente. Bem, esse experimento decidirá se continuo sendo uma boa pessoa ou não. Leonel sorriu e jogou um dos minérios no cubo segmentado, então observou de fora. Houve um indício de chiado e Leonel levantou uma sobrancelha. Na verdade, parecia que o minério estava tentando lutar contra a influência da água purificadora. Não, mais precisamente, ele estava tentando absorver o caráter das águas purificadoras também, algo que fez Leonel rir. Ele tinha percorrido um longo caminho desde que Aina ficou boquiaberta com o fato de ele usar águas purificadoras para dar descarga no vaso sanitário. Ele sabia o quão valiosas essas águas eram agora. Era duvidoso que essas águas purificadoras viessem da criação da raça Minerva. Era mais do que provável que a razão pela qual a raça Minerva escolheu Anastasia para criar o cubo segmentado em primeiro lugar foi devido à existência das águas purificadoras. Se ele estivesse certo, todo o resto seria secundário à sua existência, e as águas purificadoras seriam definitivamente um grande negócio. Falando nisso, Anastasia, você provavelmente compreende águas purificadoras mais do que qualquer outra pessoa, certo? Você não está me segurando, está? Um bufo ecoou nos ouvidos de Leonel enquanto ele continuava observando a situação do minério. Você finalmente pensou em perguntar? Sabe, às vezes, você pode simplesmente me contar coisas com a bondade do seu coração. Anastasia riu, mas rapidamente parou. Parecia que ela sentia que preferia tentar fingir ser severa. Não há muito o que explicar. Como eu disse, minha mente não é tão flexível quanto a sua. Posso falar e interagir com você, mas, no fim das contas, sou um espírito do mundo. Só posso dizer que as águas purificadoras são as purificadoras definitivas do mundo. Elas não têm igual. Anastasia disse isso de forma bem simples, mas Leonel de repente sentiu uma ponta de tristeza. Não veio de Anastasia, mas dele mesmo. Faíscas voaram em sua paisagem dos sonhos e conexões que ele havia ignorado até agora se formaram uma após a outra. Ele tinha se deparado com tantos espíritos mundiais agora, especialmente depois das guerras que ele travou no verso dimensional. Eles eram todos simples bolhas de instinto, cada um não tendo pensamentos próprios. Ele sempre descartou isso como um assunto para mundos incompletos. Anastasia era um espírito mundial de um mundo completo, ela era diferente, não? Mas agora, nessa conversa dela, ela mencionou pela primeira vez o quão estranha era sua memória e como quando ela regredia, ela perdia muito do contexto das coisas. Quando ela ajudava Leonel a procurar coisas, ela conseguia encontrá-las, mas não conseguia analisá-las e quebrar as coisas logicamente como Leonel conseguia, mesmo com suas próprias águas purificadoras. Ela só conseguia dar a Leonel uma descrição aproximada e não conseguia nem decidir por ele se funcionaria para seus planos ou não. Tudo isso parecia algo que deveria frustrar Leonel, coisas pelas quais ele deveria repreender Anastasia, mas não era assim que ele se sentia. Ele apenas se sentia triste. Todas essas coisas faziam com que Anastasia parecesse um passo acima de um animal normal, mas um passo abaixo de um humano. Ela podia interagir com o mundo em um nível mais alto do que um animal, mas sua mente era menos flexível do que a de um ser verdadeiramente inteligente. Logo, a tristeza de Leonel se transformou em descontentamento. Aquela raça Minerva está cheia de nada além de picaretas mal feitas. Leonel cuspiu de repente, seu bom humor estragado. Anastasia ficou chocada. Por que ele disse isso de repente? E por que ela estava chorando de repente? Seu idiota! A raça Minerva era bem conhecida por ter os maiores artesãos que já existiram. Ela disse entre soluços. Então a existência está cheia de nada além de preguiçosos mal assados que nunca poderiam ter sido autorizados a pegar uma pena da força em primeiro lugar. O que você acha, Toliver? Bum bum bum. Toliver estava em silêncio na maior parte do tempo esses dias, mas Leonel podia dizer que ele estava absorvendo esse novo mundo. As visões e sentimentos eram todos novos, e Leonel podia sentir que o pequeno sujeito estava sugando passivamente uma grande quantidade de força a cada segundo. Infelizmente, Leonel não podia usá-lo como uma manga de braço como ele gostava de fazer antes, caso isso lhe causasse problemas. Mas agora ele tinha voltado a fazer isso, então Toliver o ouviu alto e claro. Embora Leonel não tenha dito isso com tantas palavras, Anastasia entendeu muito bem suas intenções. Um dia ele melhoraria o cubo segmentado, e em vez da prisão de Anastasia, este se tornaria seu lar. Leonel continuou xingando baixinho enquanto minerava. Os melhores artesãos que existem uma ova. Eles criaram Anastasia como a esperança final para salvar sua raça, aparentemente. Mas essa prisão incompleta era o melhor que eles podiam fazer? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais furioso ele ficava. Anastasia se acalmou lentamente e os dois obtiveram a resposta. A mutação de fato progrediu o suficiente, e o minério se tornou uma forma ainda mais pura do que agora só poderia ser chamado de minério da evolução negra. Alguém está vindo, Anastasia disse de repente. Apareceu a imagem de um jovem usando um par de óculos de proteção que lembrou muito a Leonel o par do próprio Goggles. Ele parecia um pouco nervoso e até mesmo um pouco culpado, mas a excitação em seus olhos brilhava intensamente. Capítulo 2457. Leonel realmente não esperava por isso. O jovem provavelmente tinha mais ou menos sua idade, mais ou menos alguns anos, mas ele ainda parecia ter olhos brilhantes e cauda espessa. Ele era bem rápido e parecia ter força profunda na 7ª dimensão. Claro, isso era no padrão desses mundos completos, então o peso dessas palavras era muito maior do que o normal. Ele correu para frente, correndo pela floresta antes de parar em seu cercado. Ele examinou a região cuidadosamente, então checou 2 vezes para ver se havia mais alguém que tivesse mexido com suas restrições.
Quando não encontrou nada, ele assentiu para si mesmo e finalmente entrou. Leonel se moveu, deslizando para dentro de um dos muitos túneis de saída da mina. Ele estava prestando atenção no jovem, mas não queria esbarrar nele ainda. Este lugar ficava no meio do nada. O assentamento mais próximo deveria ser Cidade Godwyn, mas era bem distante dali, pelo menos alguns milhares de quilômetros. Cruzar aquela distância sem um tesouro como o cubo segmentado era impossível, não com a força desse jovem, é claro. Entre lá, haveria inúmeros perigos. Agora que Leonel pensou sobre isso, a única razão pela qual ele sobreviveu na natureza selvagem na primeira vez que veio a um desses mundos foi, primeiramente, porque a cidade de Olidar era muito próxima, e segundo, porque ele estava em uma parte relativamente mais fraca do mundo, onde uma família da sexta dimensão como os Olidar poderia ser a soberana. Mas ambas as coisas eram falsas aqui. Ele não estava apenas muito distante de tal centro de poder, os Godwins também estavam localizados em uma parte deste mundo bolha com a maior concentração de força. Os perigos eram sem precedentes e esta mina era apenas um dos muitos exemplos. O jovem correu para o centro da mina, batendo o que pareciam talismãs em seu corpo. Leonel presumiu que esses eram métodos de transferir o efeito de uma arte da força diretamente para seu corpo, sem um meio e sem tatuá-la em si mesmo. Fascinante. De volta à Zona John, Leonel teve uma Force Art gravada diretamente em sua pele, uma que deveria controlá-lo e potencialmente fornecer a ele mais Force Arts no futuro. Ele não esperava ver um método muito melhor de fazer o mesmo aqui. Eles podem ter aplicações interessantes em batalha. Geralmente, Force Arts precisava de um meio para funcionar. Você não podia simplesmente desenhar no ar e esperar pelo melhor. A única coisa que Leonel conhecia que estava um pouco perto de atingir esse resultado era o sistema mágico Camelot, mas mesmo assim, usava-se o núcleo mágico como meio. Era ainda melhor se você usasse uma varinha como Modred fez. Mas o material especial com o qual esses talismãs eram feitos parecia tomar o lugar desse meio para você. Leonel colocou isso no fundo da mente e pensou em tirar vantagem disso no futuro. Essa parecia ser outra maneira de fazer uso máximo de sua habilidade de crafting sem precisar de uma tonelada de materiais. O jovem parou, atordoado por um momento quando viu a situação no núcleo da mina, mas logo sorriu. Como Leonel esperava, sua primeira suposição foi que seus métodos anteriores estavam funcionando bem. Depois que o jovem verificou a situação 2 ou 3 vezes, ele pegou uma ferramenta de mineração brilhante e começou a cortar cuidadosamente as outras seções novamente. Parece que ele é paciente. Ele quer descascar lentamente as outras camadas, uma por uma, até que apenas a força da luz permaneça. Mas isso é interessante porque não consigo sentir nenhuma afinidade com a força da luz vindo desse jovem. Ele está fazendo isso por outra coisa? Levou 2 dias inteiros até que o jovem terminasse. Sinceramente, Leonel não se incomodou em assistir o tempo todo. Os métodos de crafting estavam fazendo com que ele se machucasse fisicamente e a cautela do jovem beirava a ansiedade. Era bom ser cauteloso, mas quando você era cauteloso demais, isso poderia facilmente se tornar timidez. Leonel podia adivinhar muito sobre o caráter do jovem apenas com isso. Mas era engraçado. Goggles também tinha um caráter muito cauteloso, mas ele ainda era muito mais valente do que esse jovem quando precisava ser. Porém, Leonel sentiu que estava sendo um pouco duro. O fato de esse jovem ter ousado vir aqui em primeiro lugar era um sinal de que ele tinha coragem mais do que suficiente. Quando esse período de 2 dias chegou ao fim, o jovem enxugou o suor das sobrancelhas com o antebraço, esticando as costas. Então ele guardou a ferramenta de mineração e deu uma olhada nos talismãs que ele tinha colocado no peito. Parecia que eles estavam prestes a ficar sem energia, então era hora de ir. Ele girou e correu em direção à saída. Leonel finalmente saiu do cubo segmentado enquanto ele passava correndo. Depois de esperar o jovem por um momento, ele correu atrás dele. Por que você está seguindo ele? Anastasia perguntou. Leonel sorriu. Intuição. Você não é uma mulher. Leonel quase tropeçou. Você tinha que ser mulher para ter intuição agora? Isso não era machista? Onde estava a justiça? Leonel só conseguiu ignorar o pequeno e ardente espírito do mundo enquanto ele corria atrás do jovem, que Leonel percebeu agora que era bem rápido. Ele não tinha força da luz, mas tinha outros talismãs capazes de aumentar sua velocidade muito. Além disso, ele tinha mais talismãs para esconder sua presença. Até Leonel, devido à distância da qual estava seguindo, achou difícil se concentrar na presença do jovem. Claro, Leonel não estava tão para trás porque temia o jovem. Em vez disso, ele tinha uma dose saudável de cautela em relação a onde o jovem poderia estar indo. Quando Leonel viu o destino, ele levantou uma sobrancelha. Capítulo 2458. Havia uma vasta extensão de deserto. A mina ficava em uma espécie de oásis, um pequeno pedaço de floresta com cerca de 100 quilômetros de extensão de ponta a ponta, que também tinha algumas montanhas ao redor. Fora desse oásis, porém, a terra era em sua maior parte árida. Isso provavelmente se devia em parte ao minério de evolução, outra parte aos Godwins monopolizando grande parte da força, e somente finalmente devido ao ambiente natural. Mas foi dentro dessa extensão infinita de terras opacas, descuidadas e secas que o jovem continuou correndo, e na direção oposta da cidade de Godwyn. Logo, Leonel conseguiu ver o destino, provavelmente antes mesmo do jovem, e isso se deveu principalmente a Anastasia, pois o destino estava muito bem escondido. Ele poderia ter chamado essa terra de deserto se não fosse pelo fato de não haver areia, era tão estéril. Era simplesmente um deserto. Mas dentro desse deserto havia uma escotilha. Estava perfeitamente escondido, um pedaço de terra perfeitamente coberto de 1 metro por 1 no meio do nada. Mesmo se você soubesse o que estava procurando, seria impossível encontrar sem sentidos como os de Anastasia. Mas mesmo assim, Anastasia teria ignorado se não fosse pelo fato de Leonel ter dito a ela para olhar de perto. Leonel simplesmente não acreditava que esse jovem correria mais.
Não só ele estava se aproximando de seus limites, mas a natureza selvagem se estendia por dezenas de milhares de quilômetros. O que quer que ele estivesse procurando tinha que estar aqui. E ele estava certo. O jovem correu até o pedaço de terra discreto, bateu os pés num ritmo estranho e então a escotilha se abriu. Ele olhou em volta provavelmente por hábito e então entrou. A escotilha se fechou atrás dele e ele desapareceu do mundo sem dizer uma única palavra. Leonel parou e não continuou. Segundo Anastasia, havia uma cidade subterrânea lá embaixo, mas ele não a fez observá-la mais detalhadamente. Se a força do jovem fosse algo a se considerar, não havia nada de impressionante naquela cidade. No entanto, era a vez dele de ser cauteloso. Agora ele estava fraco demais para simplesmente entrar em território inimigo só para satisfazer sua curiosidade. Além disso, se houvesse alguém que fosse acidentalmente alertado pela varredura de Anastasia, ele ficaria puto. Ele sabia que as chances de alguém sentir Anastasia eram mínimas, mas como não tinha forças, não havia sentido em descobrir. Após confirmar para onde o jovem foi, Leonel assentiu para si mesmo e recuou. Ele não tinha intenção de se meter em outra situação ridícula da qual teria que escapar, pelo menos não até que tivesse mais força. Ele poderia muito bem quebrar sua força das trevas no estado de impulso primeiro. Depois disso, ele criaria mais salas de treinamento usando minério de evolução. Uma vez feito isso, ele provavelmente tiraria o core da mina e faria Anastasia lidar com isso. Era um recurso valioso, não havia sentido em deixá-lo ali. Leonel retornou ao seu lugar aconchegante e terminou de criar sua sala de compreensão da força das trevas. Com os minérios da evolução negra purificados, ele podia sentir um desejo insaciável ao seu redor, alguém preparado para mais escuridão, maior escuridão, buscando-a e rejeitando todo o resto. Ele mergulhou em um estado de meditação, entrando no plano dos sonhos. Naquele momento, os puxões violentos eram ainda mais óbvios e claros. Ele não conseguia sentir exatamente o que os minérios de evolução queriam aceitar, mas também tudo o que eles queriam rejeitar. Isso lhe deu um contexto que ele nunca teve antes, especialmente quando sentiu a força das trevas começar sua tentativa de sufocar sua força da luz. Foi então que ele sentiu um lampejo de iluminação e as coisas mudaram ao seu redor. No universo, a escuridão era a ausência de luz, pelo menos era assim que ele sempre havia sido ensinado. No entanto, depois que Leonel percebeu que foi sua educação como humano da Terra que o impediu por tanto tempo quando se tratava de seus ciclos universais, ele decidiu examinar minuciosamente cada pedaço fundamental de conhecimento que tinha. Para a força das trevas, isso levou por um caminho interessante. Matéria escura. Mesmo a Terra moderna não tinha um entendimento completo sobre isso. Supostamente ela constituía a maior parte de tudo que era, e ainda assim ele nunca ouviu falar sobre isso. Leonel sentiu que a sala de meditação que ele havia criado com cristais de ouro enegrecidos também estava puxando esse tecido. Força das trevas não era apenas a ausência de força da luz, era sua própria existência, tinha seu próprio significado, seu próprio caráter, e foi poderoso. Um lampejo de escuridão surgiu nos olhos de Leonel, e seu cabelo violeta claro ficou com uma tonalidade magenta profunda por um momento antes de ser lentamente puxado para trás. Ele exalou lentamente. Sua afinidade com a força das trevas era especialmente alta agora que o fator da linhagem da Estrela Negra do Norte havia sido despertado dentro dele e que seu nó inato, da força da Estrela Escarlate, estava adormecido. Então, Leonel não ficou surpreso por ter conseguido entrar no estado de impulso tão rápido. Embora ele obviamente tivesse essa sala, ele se esforçou para agradecer também. A ajuda deste lugar é mínima. Tenho a sensação de que ele só deve ser capaz de me ajudar a atingir o estado do impulso médio, no máximo. Além disso, eu precisaria de algo mais, ou teria que melhorar os minérios da evolução. Leonel voltou sua atenção para o peixe-koi de escamas douradas pela primeira vez em muito tempo. Ele se perguntou, isso mesmo, eu deveria tentar analisar os índices de habilidade desses dois na tábua de prata também e ver se posso ajudá-los a melhorar. Ei Alan, Leonel chamou enquanto saía de sua sala de treinamento. Quão livre você está? Estou bem, respondeu uma voz. Leonel provavelmente estava a milhares de quilômetros de Allen, mas graças a Anastasia, eles podiam conversar como se estivessem um ao lado do outro. Ótimo, vamos nos divertir um pouco. Capítulo 2459. Leonel e Alan estavam em um laboratório. Leonel percebeu depois de ver o jovem que ele não poderia ser o único crafter com sua habilidade em seu grupo. Alan era tão inteligente quanto ele, ou pelo menos próximo disso. Seria uma pena se ele acabasse como aquele jovem de óculos simplesmente porque ele não tinha muita orientação. Então Leonel decidiu que sempre que estivesse crafting e Alan tivesse algum tempo, ele tomaria o último sob sua proteção. Não lhe custaria muito. Ele não poderia ser sempre o crafting, pois ele tinha que se concentrar em seu treinamento também. Além disso, se ele treinasse Alan, seria mais fácil treinar outros. Infelizmente, ele não conseguiu copiar o dicionário do pai e nem queria fazer isso, mesmo que pudesse, embora fosse um pouco egoísta. Índice de habilidade. Purificação de energia. Leonel moveu uma mão e a Force-Art apareceu diante deles. Essa era a habilidade do peixe-koi, e ela se sobrepunha fortemente com águas purificadoras. A diferença era que o peixe-koi podia impactar o mundo externo enquanto águas purificadoras forçavam o processo interno. Naquela época, o peixe-koi era capaz de causar estragos porque era capaz de engolir uma grande quantidade de força e expulsá-la, puxando todos os tipos de inválidos em direção às costas da Terra. Leonel ficou irritado com isso, com razão, considerando quantas pessoas morreram porque ele queria um pouco mais de território, mas ele mudou muito desde então. De qualquer forma, ele sempre manteve o peixe-koi perto dele porque sua sinergia com o útero dos tentáculos era perfeita. Índice de habilidade. Replicação genética. Leonel sentiu que era uma pena.
Ele havia se esforçado tanto na criação daqueles demônios, e embora eles fossem poderosos, eles eram fracos demais para o que ele precisava agora. O espécime mais forte que ele tinha era o demônio do pico da sexta dimensão que o havia devorado vivo. Aquele demônio cobra foi forte o suficiente para destruir o Palácio do Vazio, mesmo que ele não fosse da sétima dimensão, mas aqui, o campo de jogo era mais equilibrado. Embora ainda pudesse desferir um golpe contra existências da sétima dimensão de organizações mais fracas, contra seus verdadeiros inimigos, os Godwins, os cultos, etc., não era o suficiente. Eu já te contei sobre esses dois antes, certo? Leonel perguntou. Sim, Alan assentiu. Leonel o havia deixado entrar em alguns dos projetos secretos em que ele estava trabalhando há muito tempo, e este era apenas um deles. A tábua de prata que tenho aqui é capaz de pegar os índices de habilidade das pessoas, transformá-los em artes da força e então projetá-los para manipulação ou estudo. As sobrancelhas de Alan se ergueram. Isso era quase tanta emoção quanto ele normalmente demonstrava. Estava claro que ele estava completamente atordoado. Essa habilidade de replicação genética tem uma boa sinergia com a de purificação, mas não é completa. Ela exige muita energia, muito esforço. Só o número de demônios que tenho agora levou anos para ser completado, e eles já são inúteis. Você quer criar uma arte de força ou índice de habilidade mais eficiente? Milímetro, Leonel assentiu. Acho que o único caminho que temos agora é parar de depender de poderes externos. Finalmente chegou a hora de criarmos algo nosso, e acho que temos meios suficientes para isso. Só Anastasia já nos dá o suficiente. Uma risada leve ecoou enquanto Anastasia ria arrogantemente. Ele sorriu e ignorou o pequeno espírito do mundo. Já era hora, murmurou Alan. Ei, o que isso quer dizer? Quer dizer, você deve ter se cansado de ser expulso deles em algum momento, certo? Alan olhou para Leonel, completamente inexpressivo. Alan não era de fazer piadas e estava bem sério. Mas algo sobre isso. Leonel caiu na gargalhada, dando um tapinha no ombro de Alan. James te fez fazer isso, certo? Alan desviou o olhar, fingindo não ouvir a pergunta, e Leonel só conseguiu sorrir. Então, com um aceno de mão, Leonel trouxe outra coisa. Índice de habilidade, clarividência corporal, fator de linhagem, sem nome. Este primeiro é da Aina. Este segundo é meu. Leonel observou Alan. Este tentou olhar para as artes da força, franziu a testa e então piscou os olhos várias vezes antes de se afastar. Leonel assentiu para si mesmo. Como ele pensava, Alan tinha afinidade decente com a força dos sonhos também. O problema dele era muito parecido com o de Leonel no passado. Leonel havia despertado para a força dos sonhos somente após ser apresentado a ela, mas antes disso ele estava usando a força da alma como todo mundo. Por alguma razão, a força dos sonhos não estava naturalmente presente no corpo. Ele ajudaria Alan com isso mais tarde, mas primeiro, o índice de habilidade de Aina lhe dá uma compreensão perfeita de seu corpo. Ela tem uma compreensão natural do que exatamente precisa e o que fazer para melhorar. Está claro porque isso seria útil. Boa parte da energia que o útero tentáculo desperdiça é na análise e reestruturação de genes. No entanto, se ele tivesse uma compreensão natural de tudo que ingeriu ou poderia ingerir como Aina, sua eficiência seria aumentada em várias medidas. Meu fator de linhagem não é imediatamente óbvio quanto aos seus benefícios. A primeira é a vitalidade. Meu fator de linhagem pode transformar tanto metal quanto fogo em vitalidade e tem uma grande quantidade de vitalidade fundamental sozinho. Mas isso é mais uma questão secundária. O que mais estou observando é a parte dela que já foi parte do fator de linhagem da família Radix. Essa parte era capaz de usar uma força de bronze estranha para dar vida também, além de incorporar uma das forças principais da qual o útero tentáculo dependia. Força de ruptura. Leonel pegou pedaços de ambas as artes da força, trabalhando lentamente para que Alan pudesse seguir seu fluxo lógico. Demorou mais de um dia, mas ele finalmente conseguiu algo que o deixou satisfeito. Quanta energia você acha que vou precisar para isso? Leonel perguntou. Definitivamente não há o suficiente aqui, disse Anastasia. Leonel assentiu com um sorriso um pouco amargo. Ele esperava isso. A única razão pela qual parecia tão fácil fundir índice de habilidade e fatores de linhagem antes era porque ele estava trabalhando com os de menor grau, mas até mesmo a tábua de prata precisava de energia para funcionar. Desconsiderando o índice de habilidade ridiculamente alto de Aina, só ele já era uma grande dor de cabeça para gerar energia. Ele estava tentando elevar o útero dos tentáculos do grau comum até o grau prata de uma só vez. Isso exigiria muito mais do que ele tinha agora. Mas tudo bem, ele fez isso principalmente para orientar Alan um pouco. Agora era a hora de ele voltar seu foco para a emulação de força espacial, então ele poderia finalmente progredir. Depois de mandar Alan embora, ele foi ver como Aina estava e fez outra pergunta a Anastasia. O que você acha que eu deveria fazer para levar a emulação de força espacial a outro nível? Anastasia riu. O que isso quer dizer? Leonel perguntou, confuso. O que há para se confundir? Ó santa deusa Anastasia, por favor, dê-me sua estimada orientação. A risada de Anastasia só ficou mais forte. Leonel só conseguiu fazer beicinho. Aquela mulher estava se divertindo muito às custas dele. Ok. Você não é um soberano dos sonhos? E eu não te disse que não há ninguém melhor em usar o espaço do que eu? Os olhos de Leonel brilharam. Capítulo 2460. Leonel quase tinha esquecido. Todo esse tempo, Anastasia tinha assumido a tarefa de guiar o neto de Uchi. Na verdade, mesmo com a perda da influência total de seus nodos inatos sobre ele, Leonel ainda não havia perdoado Elorin. Uchi foi seu primeiro mentor. Embora os dois nunca tivessem se visto cara a cara no caminho das forças de armas. Pode-se dizer que foi por causa dos insights de Uchi naquela época que Leonel finalmente mudou de ideia, fundindo seus caminhos em um entendimento. Ao mesmo tempo, porém, depois de perder seu próprio pai, ele estava bem ciente do tipo de espiral em que uma pessoa poderia cair. Havia muitas coisas que ele tinha feito nos últimos meses que careciam de qualquer forma de humanidade ou empatia.
De muitas maneiras, as ações de Elorin eram muito mais racionais do que as suas jamais foram. Além disso, a força do tempo era tão esotérica e difícil de entender. Embora Elorin não tivesse um nodo inato, quem sabia como isso o afetava? E se, devido ao fato de Elorin ser um mestre da força do tempo, ele visse todas as correntes do tempo como a mesma? E se o dia em que ele perdeu seus pais doesse da mesma forma hoje? E se ele não conseguisse superar os eventos como os outros conseguiam? Quanto mais Leonel pensava sobre a melhor forma de maximizar sua inteligência para lidar com esse novo mundo em que estava, mais ele entendia o quão importante entender diferentes forças poderia ser para esse fim. E depois de sentir os efeitos angustiantes ele estava ainda mais inclinado a ter simpatia. Além disso, havia uma razão mais humana para manter Elorin por perto. No final das contas, ele sabia que Ush nunca teve coragem de matar seu próprio neto. Com toda a probabilidade, ele caiu em sua lâmina. Como Leonel pôde cuspir na decisão final que Ush havia tomado em sua vida? Simplesmente não era lugar dele tirar a vida de Elorin. Vamos lá, Leonel finalmente disse depois que sua mente parou de divagar. Não era hora de pensar nessas coisas. Ele tinha que dar esse passo final. Um jovem correu por uma cidade que parecia uma mistura entre o sonho erótico de um encanador e o complexo funcionamento interno de um relógio mecânico. Tubos grossos e colunas de vapor quente enchiam os céus enquanto grandes intertravamentos trabalhavam para mover tudo, desde os bondes que enchiam as ruas até as pontes de conexão de mais tubos no alto. Se Leonel pudesse ver a cena dele correndo pelos pedestres e pulando ilegalmente por cima de prédios que não deveria, ele sentiria uma onda de nostalgia. Tudo isso parecia muito com seus dias na Academia Azul Real, aquela época mais simples de sua vida em que ele cometia um crime todos os dias no caminho para a escola e depois para casa. O jovem tirou os óculos de proteção da testa ao entrar em uma região com muita poluição antes de cair em um sistema de esgoto. Depois de várias voltas no labirinto subterrâneo, ele finalmente encontrou um bazar cheio de homens suados exalando odor corporal e prostitutas desnutridas e mal vestidas. Ele se abaixou em uma das tendas para encontrar uma mulher que estava em meditação silenciosa. Embora ela tivesse uma aparência relativamente média, ela tinha um porte que estava muito além da maioria na região, especialmente considerando a atmosfera indisciplinada. Ela nem parecia incomodada pelos sons de sexo alto ecoando da tenda vizinha quando ela abriu os olhos. Suas íris brilharam com uma luz dourada enquanto ela olhava para o jovem à sua frente. Eamon, por que você veio de novo? Eamon colocou as mãos na cintura e sorriu. Sindra, já planejei o local da nossa festa de noivado. Limpe sua agenda exatamente. Ele olhou para o pulso, tendo esquecido que havia penhorado seu relógio para comprar alguns materiais extras de talismã. Bem, digamos que daqui a 3 semanas. A garota revirou os olhos. Eu já te disse que uma festa de noivado é algo que você tem depois de ficar noivo. Você não faz para ficar noivo. Eamon esfregou o cabelo sujo um pouco envergonhado, mas riu mesmo assim. Além disso, eu já não te disse para esquecer esse tipo de coisa? Você entende que tipo de responsabilidade vem com ter uma esposa? Você? Sindra começou a dar uma palestra bem séria. Ela podia parecer jovem, mas tinha mais de 100 anos, quase 10 vezes a idade de Eamon. Esse rapaz era realmente demais. Hehe, que responsabilidade. Sindra não vai cuidar de mim pelo resto de nossas vidas? Sindra ficou sem palavras. Que tipo de mulher cairia nesse tipo de armadilha? Brincadeira, brincadeira. Os olhos de Eamon escureceram um pouco antes de ele murmurar baixinho. Não é como se tivéssemos muito tempo de qualquer maneira. Um lampejo de dor surgiu na expressão de Sindra. Como ela não sabia o que Eamon queria dizer. A guerra estava chegando, e seriam pessoas como eles que sofreriam primeiro. Eles pareciam estar seguros, mas havia apenas uma certa quantidade de comida aqui, apenas uma certa quantidade de água. Quando a guerra estourasse, eles estariam acabados e as promessas daqueles chamados líderes deles seriam. Sindra fechou os olhos. Quando os abriu novamente, ela havia recuperado sua calma habitual. Ela se levantou e passou por Eamon, dando um tapinha em seu ombro. Vai encontrar uma garota mais próxima da sua idade, garotinho. Espero que uma menos usada e cansada. Sindra saiu da tenda e Eamon saiu correndo, mas ela já havia desaparecido. Eamon balançou a cabeça. Ele sabia que Sindra era excepcionalmente poderosa, muito mais poderosa do que ele. Ele não sabia por que ela estava ali, e certamente não sabia se seus esforços com a mina seriam úteis para ela, mas ele só queria fazer algo pela garota de quem gostava. Sindra caminhou lentamente, mas a distância que ela percorreu foi incrível. Ela se aprofundou na cidade, entrando em uma região que muitas pessoas da classe baixa nem sonhavam em atravessar. Este lugar era mais um núcleo de poder humano. Era o menor e o mais fraco, mas ainda assim era um. Eles se autodenominavam Legião dos Caçadores. Capítulo 2461. Leonel nunca havia sentido uma onda tão constante de iluminação vindo sobre ele repetidas vezes. Ele sentiu que provavelmente era em parte devido ao fato de que ele tinha a afinidade da força dos sonhos para absorver tanto daquilo em primeiro lugar, mas a grande quantidade de conhecimento a que Anastasia tinha acesso era o suficiente para deixá-lo completamente sem palavras. O problema era que Anastasia era uma professora horrível. Na verdade, até isso poderia dar a ela muito crédito. Ele só podia se sentir ainda mais mal por Elorin do que já se sentia. A forma de ensino de Anastasia era o equivalente a um professor jogando giz na sua testa até que você finalmente entendesse tudo. Para a maioria, isso não funcionou.
Na verdade, para a maioria, eles provavelmente se desligariam e esqueceriam de aprender qualquer coisa novamente. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Anastasia também não tinha habilidade para emborrecer as coisas. Não só a informação veio em uma enxurrada, como também estava cheia de jargões matemáticos de nível de PhD que poderiam fazer a cabeça de qualquer um girar. Honestamente, Leonel só escolheu matemática de PhD porque era a referência mais fácil para ele. Infelizmente, era ainda pior do que isso. O Leonel atual poderia escrever uma dissertação digna de doutorado diferente uma vez por minuto durante um dia inteiro se ele estivesse tão inclinado. Esse nível de matemática não o perturbaria. Mas era como se ele tivesse sido despojado de todo o seu conhecimento, enviado de volta para quando tinha 3 anos de idade e estava aprendendo sobre adição e subtração, e então esperavam que ele fizesse a mesma coisa. No passado, Leonel teria culpado Anastasia por isso. Mas depois de obter mais contexto sobre a situação dela, ele sabia que não podia. A mente de Anastasia não tinha flexibilidade para ajudá-lo mais do que isso. Cabia a ele pegar esse gargarejo de informações e tentar focá-lo com perguntas. Ele percebeu que ensinar exigia uma flexibilidade mental que ela simplesmente não tinha, sem mencionar o fato de que ensinar compreensão era quase impossível. Felizmente, nem tudo foi ruim. Para outra pessoa, mesmo que estivessem dispostos a assistir às palestras exaustivas, eles não necessariamente teriam a chance. Onde mais você poderia encontrar uma concentração tão grande de informações sobre qualquer outra força? Isso fez a Torre do Vácuo parecer e soar como uma piada. Ao mesmo tempo, por ser um espírito do mundo, o método de Anastasia de transmitir conhecimento era muito único. A compreensão era complexa. Por exemplo, mesmo que Leonel contasse a outra pessoa seus insights sobre os ciclos universais, isso, na melhor das hipóteses, os apontaria na direção certa. Não os iluminaria de repente, semelhante ao que ele havia experimentado. A melhor analogia era a escola novamente. As matérias no ensino fundamental eram incrivelmente difíceis para a maioria das pessoas que tinham idade. Mas se você pegasse essas mesmas pessoas que tiveram dificuldades com as matérias enquanto estavam na idade do ensino médio e as mandasse de volta para o ensino fundamental, de repente isso se tornaria moleza. Essas pessoas não se tornaram mais inteligentes de repente, e provavelmente estavam lutando com matérias de ensino médio igualmente chanfradas. No entanto, elas progrediram passo a passo, construindo uma base de aprendizado que poderia tornar o que antes era esotérico simples. O processo era o aspecto mais importante da compreensão, não a conclusão. Todos sabiam o que a palavra destruição significava, mas nem todos poderiam ser um soberano da destruição. Por isso, apenas explicar algo com palavras não era suficiente para ajudar alguém a realmente compreender algo. Anastasia, porém, foi capaz de despejar seus insights diretamente na mente de Leonel. Não eram apenas palavras ou números ou mesmo artes da força, era uma perspectiva. A mente de um espírito do mundo era chocante para Leonel. Fazia sua soberania dos sonhos parecer mais uma piada do que qualquer outra coisa. No entanto, ele ainda era provavelmente mais adequado do que qualquer outra pessoa para suportar esse tipo de pressão. E assim ele fez por vários dias, até que conseguiu concentrar sua atenção o suficiente em apenas alguns aspectos. Emulação força espacial. Ele sentiu que tinha mais potencial do que ele imaginava. Ele só olhou para ela com um único propósito quando a pegou daquela mulher, projetar sua força dos sonhos para fora de seu corpo. No entanto, ele não tinha percebido até agora o quão restrito ele tinha sido ao estilo de batalha de Taela. Porque ele a tinha observado usá-lo, ela naturalmente assumiu que ela estava usando da maneira mais otimizada. Mas ela estava? Ela era apenas uma existência da sexta dimensão, uma pessoa que ele já havia superado por uma grande margem, embora tivesse caído mais uma vez. Por que ele deveria ficar restrito aos métodos dela? Então, sua mente vagou para o universo? Havia aspectos de sua complexa arte da força que realmente ressoavam com a emulação da força espacial. Leonel sentiu um estalo dentro de si, uma aura radiante prateada e dourada começando a irromper. Sindra entrou no prédio alto cheio de canos de bronze escuro. Parecia estranho, seu primeiro andar era bem menor que seus andares maiores. Era quase como se dezenas de caixas deformadas e de tamanhos diferentes estivessem empilhadas umas sobre as outras e fosse chamado de dia. Os guardas ficaram surpresos quando viram a mulher, mas não disseram nada, nem mesmo quando ela entrou em um grande salão de reuniões no último andar, interrompendo uma reunião que já durava horas. É impossível saber quem foi, mas precisamos descobrir. De acordo com nossa inteligência, alguém deu um golpe fatal nesses poderes. O desaparecimento do Godlen Codex é apenas uma questão. O que é mais importante do que isso é o fato de que os recursos necessários para construir as zonas de agricultura foram destruídos. Como você sabe que era alguém? Você parece tão certo. Como uma pessoa pode ser forte o suficiente para forçar a fusão de 6 mundos bolha e ainda assim fraca o suficiente para ter que fugir? Você não está fazendo sentido algum. A informação diz que era uma criança. E isso faz ainda menos sentido. Sidra, alguém disse calmamente quando as portas se abriram. O homem tinha uma cabeça de um vermelho fogo e olhos igualmente carmesins. A aura que ele exalava era sem dúvida a de um Brazinger. E ainda assim, ele estava aqui. Miel, Sidra respondeu suavemente. Capítulo 2462. Que bom que você se juntou a nós. Essas palavras pareciam carregar um grande peso de mesquinharia com elas. Se não fosse pelo fato de Miel ter dito algo, eles teriam ignorado completamente a aparição de Sidra.
Estava claro que havia um bom número de pessoas que estavam infelizes com essa mulher. Ainda assim, essa infelicidade não se transformou em nada mais tóxico do que essa mesquinharia. Sem dizer mais nada, Sidra sentou-se ao lado de Miel e continuou a ouvir os argumentos sobre nada. As palavras de Amon mexeram com algo nela, o que a fez vir em primeiro lugar. Mas ela sabia que a realidade era que não haveria nada de importante discutido aqui, apenas o mesmo absurdo de punheta. A Legião dos Caçadores. Um nome tão ousado e imponente e ainda assim ele havia sido cortado de suas asas há muito tempo e não era nada além de um bando de bastardos flutuando no éter. Sua única graça salvadora era que, embora esses caras fossem babacas, eles ainda eram dedicados à causa, ou então não estariam aqui. As chances de qualquer um deles ser um traidor eram tão prováveis quanto o sol cair repentinamente do céu. A razão para isso era bem simples. Todos eles eram desertores, pessoas que tinham deixado as organizações mais poderosas da Aliança Humana após descobrirem a verdade por trás das cenas. Como todos poderiam estar contentes com o status quo? Contentes em saber que a maior parte do conhecimento do mundo estava trancada a 7 chaves em uma tentativa vã de impedir a ascensão de outros? No final das contas, a maioria entraria na linha e aceitaria. A maré já estava tão grande na outra direção. Como eles poderiam escolher lutar contra ela? Os que estavam aqui foram estúpidos o suficiente para tentar dizer não a esse status quo. Bastante valente, não? Na prática, sim. Na vida real, bem, besteira. A evidência está aqui. Vivek Godley rugiu as palavras Leonel Morales. Foi alto o suficiente para que mesmo que você não estivesse tentando espionar a situação, você teria ouvido. Miel, que estava no mesmo tipo de calmaria que Sidra, de repente se levantou violentamente, suas palmas batendo na mesa. A explosão de pressão foi tão grande que os 2 homens que estavam praticamente preparados para se lançarem sobre a mesa foram forçados a voltar para seus assentos. Todos foram pegos de surpresa. Miel estava completamente calmo e controlado demais para ter qualquer tipo de explosão como essa. Ele estava tão calmo na maioria das vezes que muitos quase esqueciam que ele estava lá se não fosse por seu poder óbvio. Fale, Miel ordenou. O homem se ajustou e eventualmente franziu a testa. Ele não gostava de ser comandado assim, mas como Miel falava e raramente agia assim, ele escolheu deixar passar. Eu disse as palavras que Leonel Morales disse. Não é nenhum especialista que conhecemos. E temos informações de que esse era um nome usado entre os participantes da seleção daqueles bastardos empurrados para a frente, portanto. Miel sentou-se lentamente, suas sobrancelhas franzidas em uma carranca apertada. Ele estava infeliz. Sidra hesitou em meio ao silêncio repentino e olhou para Miel. Você o conhece, Miel? Miel parecia ter algo preso na garganta. Ele é o ex-namorado da minha filha. O grupo de homens e mulheres ficou sem palavras. Toda essa comoção sobre tal coisa. Além de Sidra, cujo olhar escureceu quando ouviu isso, os outros não sabiam realmente como reagir. Miel balançou a cabeça, sentindo-se um pouco irritado por ter que explicar essas coisas. Primeiro, ele ficou incomodado com a mudança de eventos. Por algum motivo, a seleção ocorreu muito antes do que deveria. Deveria haver várias iterações restantes antes que eles dessem esse passo. E ainda assim tudo foi acelerado. Agora, ao ouvir o nome do garoto cuja bunda ele queria bater até mesmo em sonhos, ele ficou duplamente irritado. Aquele punho que ele deu em Leonel realmente não foi o suficiente. Na verdade, ele só se conteve tanto por causa da filha. Esperançosamente, agora ela já o tinha superado para que ele pudesse realmente lhe dar uma lição. Quanto a Aina, ele não estava preocupado. Ele havia colocado em prática seus próprios planos de contingência. Enquanto Yuri estivesse ao seu lado devido à sua clarividência da alma, Aina deveria ser confundida com uma espiritual também e removida da seleção. Isso estava certo. Parte da razão pela qual os demônios foram capazes de quase expor a raça humana por usar raças de nível superior foi por causa do planejamento de sua legião de caçadores. Embora Sidra estivesse bastante cansada, não era tão ruim. Se seus planos dessem certo, Aina acabaria no mundo dos espirituais e levaria muito tempo até que alguém percebesse algo errado. Quanto a como ele sabia exatamente quais índices de habilidade e fatores de linhagem Aina tinha, ele também não tinha uma tábua de bronze, embora ele não fosse da Ordem das Estrelas Sábias. Claro, Miel nunca poderia ter imaginado que Leonel teria um tesouro como o cubo segmentado que a Aliança Humana não poderia escanear. Nem poderia ter imaginado que sua filha teria morrido muito antes de seu plano poder funcionar. Quanto a onde Yuri estava agora também era impossível dizer. Esse pai estava em completa ignorância, só pensando em chutar a bunda de um certo garoto. Como você ousa fazer minha filha chorar? Miel estava tão preocupado que era difícil para qualquer um sequer pensar direito, muito menos continuar a reunião. Parecia que esta seria outra reunião infrutífera. Leonel rugiu, e força emulação espacial saiu dele em ondas. Seus pensamentos pareceram se manifestar, e um mundo de sonho tomou forma, todos os tipos de pensamentos e memórias fantasiosas caindo em um globo de arte abstrata. Em seu braço, o pequeno Tolle brilhava com a mesma fúria. Força de emulação, prata e ouro. Pequeno Tolle, prata e ouro. Parecia tão superficial, mas foi isso que fez Leonel conectar pontos que ele não havia conectado antes. Emulação da força espacial. Seria apenas uma versão muito inferior da força infinita? Ser qualquer coisa, forjar qualquer coisa, para criar qualquer coisa. Força emulação espacial nunca seria força infinita. Era como tentar transformar uma força de fogo normal em força estelar escarlate. No entanto, capítulo 2463. Embora a força emulação espacial nunca fosse ser força infinita, parecia que Leonel tinha dado uma espiada sob o capô, um pequeno instantâneo do que significaria compreender essa força. E esse sentimento o encheu de admiração e trepidação. Força infinita era uma força verdadeiramente bela, assim como força emulação espacial.
Eles se moviam objetivamente com elegância e irradiavam uma aura que trazia muitos para mais perto dela. Mas quando Leonel mergulhou fundo, sentiu que havia algo muito mais obscuro e sinistro. Suas sombras o lembravam da ganância dos minérios de evolução, constantemente procurando por algo para criar, para melhorar. No entanto, o problema era que algo nunca poderia realmente vir do nada, ele quebrava os limites da realidade e destruía as leis da física até mesmo pensar em tal coisa. Leonel de repente entendeu, intimamente, porque embora as bestas divinas da criação ganhassem e mantivessem uma vantagem no começo, isso não durou. Toda vez que eles criavam algo, eles o roubavam de outro lugar. Uma grande quantidade de criação, e um empurrão forçado para criar mais e mais era apenas outra forma de destruição, e os dois não eram tão diferentes assim. Foi uma realidade devastadora, mas também foi um exemplo perfeito de como você passou a compreender que algo era muito mais importante do que como você o compreendeu em primeiro lugar. Leonel sempre soube que não havia uma força maligna objetiva neste mundo. Até mesmo a força anárquica era apenas outro exemplo disso. Não era desnecessariamente cruel, apenas fazia seu trabalho e decompunha a força em suas partes mais simples. Você poderia até argumentar que a força anárquica era a força mais gentil que havia. No mínimo, ela não tentava fazer Leonel morrer por ela como aqueles ataques em sua mente que ele havia experimentado na mente. Leonel teve esses pensamentos na primeira vez que aprendeu sobre força das trevas também. Ele riu quando soube que tinha força da luz, sentindo-se divertido porque havia muita mídia fictícia na Terra moderna que escrevia sobre os confrontos entre a luz e a escuridão. No entanto, no final, pode-se até dizer que as bestas divinas da criação tiveram mais influência na queda da existência do que as bestas divinas da destruição. Ele sempre entendeu que não havia uma força maligna objetiva, mas foi só agora que isso realmente fez sentido e elevou sua força espacial de emulação a outro nível. Foi por causa dessa compreensão que ele passou a entender como sua força espacial de emulação deveria ser usada. Ela precisava de um sacrifício, precisava de uma oferenda, precisava receber para poder dar. Até agora, a Leonel só o utilizava em metade de suas propriedades. Sempre que ele usava a emulação da força espacial, ele imaginava o que queria criar e então os aspectos da força espacial criavam a forma que ele projetava de sua mente. Entretanto, esse era o método mais fraco de usar sua força. Ele teve que despir os arredores de força, usando sua força espacial quase como um criador de vazio, sugando materiais como um vácuo. Só então suas criações teriam substância real e forma real. Isso os tornaria muito mais eficazes e poderosos. Essa foi uma transição um pouco difícil de fazer para Leonel. Mesmo que ele tivesse deduzido coisas logicamente para esse passo, ainda parecia que ele estava perdendo alguma coisa. Sua compreensão se estabilizou rapidamente no estado de ímpeto inferior, mas suas sobrancelhas ainda estavam franzidas enquanto seus pensamentos continuavam a girar. O que ele estava perdendo? Ele sentiu que estava sendo bobo. Ele não deveria entender tudo completamente neste momento. Ele estava apenas no estado de impulso inferior e ainda havia uma grande jornada pela frente. Mas isso o estava incomodando. A compreensão não era tão completa quanto o que ele tinha chegado a compreender quando finalmente pisou no reino da constelação. Mas isso também era esperado. O reino da constelação pode ser um começo, mas também era o objetivo final para muitos. Estava muito além do estado de impulso sozinho, e a única razão pela qual Leonel conseguiu compreendê-lo foi porque as compreensões cumulativas de toda a família Morales se juntaram para criá-lo. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar do sentimento. Usar como vazio? Algo sobre isso é. Leonel tremeu. Ele quase cometeu o mesmo erro novamente. Seu primeiro erro foi usar principalmente a força dos sonhos para manifestar suas criações e não o suficiente a força espacial. E agora ele tinha feito o inverso. Agora ele estava confiando demais na força espacial para fazer a tomada. A força dos sonhos não deveria estar tomando algo também? Ele continuou tentando separar os aspectos da força dos sonhos e da força espacial em duas entidades separadas. Esse era um erro que ele havia cometido repetidas vezes com várias de suas forças até agora. Mas ele teve que se lembrar, uma força não era a soma de suas partes, era além disso, era uma existência toda em si mesma. Uma força era o ápice do grau de vida, era uma nova criação. Dividi-la em partes era conveniente para pessoas como ele, para que pudessem compreendê-la em um estado rudimentar, mas, a menos que você pudesse unir ambas ou suas múltiplas partes para trabalharem juntas em direção ao mesmo objetivo, você nunca permitiria que a força demonstrasse seu maior poder. Ele teve que usar tanto o sonho quanto o espaço para criar. Ele teve que usar tanto o sonho quanto o espaço para formar o sacrifício. O que era o estado de impulso? Era a representação da segunda dimensão, o estado onde o impulso da vida poderia ser encontrado. Um passo além disso era o próprio impulso da criação da primeira dimensão. Nem mesmo o regulador poderia retornar a ele, nem mesmo o regulador poderia tirar dele. Leonel de repente entendeu que a força espacial de emulação, em seu estado mais forte, teria que ser retirada da primeira dimensão. A aura de Leonel de repente duplicou em presença, e depois duplicou novamente. Capítulo 2464. Leonel sabia que isso era impossível. Emulação força espacial não era força infinita e era provável que nem mesmo força infinita pudesse fazer isso, mas ele entendia agora como a força dos sonhos poderia tomar. O espaço se tornaria a raiz de seu mundo atual. O sonho se tornaria a raiz da segunda dimensão, o ímpeto da própria vida. Seu plano dos sonhos era precisamente o acesso à segunda dimensão de que ele precisava e seria a forma mais verdadeira de tomar de que ele precisava. Estado de menor ímpeto. Estado de impulso médio. Estado de ímpeto superior. Estado de pico de ímpeto. Estado de vida de meio passo. Leonel deu tantos saltos para frente de uma vez que sua presença se tornou sufocante.
Só de ficar sentado ali, ele emitia mais pressão do que gente como Molexi ou Vivak já tiveram, e sua força espacial de emulação se tornou diretamente a força mais forte que ele tinha. Na verdade, se não fosse pelo fato de seu nó inato estar dormente, ele poderia usar esse nó inato para levar sua compreensão ao lendário estado de vida. Entretanto, após sua recente compreensão, o entendimento de Leonel havia se aprofundado tanto que ele não pensou nisso imediatamente. Era impossível criar algo do nada. Sempre que seus nodos inatos agiam para fazer isso, eles estavam tirando algo dele, prendendo-o de alguma forma. Essa pode ser a razão pela qual até mesmo Elrion estava tão hesitante em adicionar nodos inatos a si mesmo. Sempre haveria algo para retribuir. Talvez seja melhor usar seus nodos inatos como grandes poços de força e fontes de compreensão, em vez de um impulso de poder. Essa seria a melhor maneira de proteger seu futuro. Os olhos de Leonel se abriram e brilharam com um denso tom prateado dourado que só desapareceu lentamente depois de um longo tempo. Ele exalou. Ele finalmente tinha feito isso. Ele finalmente tinha completado as 3 tarefas que seu pai havia pedido a ele. Na verdade, levou apenas alguns meses, e a maior parte desse tempo foi gasto correndo para salvar sua vida e guiando outros. Talvez ele tenha feito uma crítica muito dura ao pai por estabelecer padrões tão altos. No entanto, isso o fez se preocupar com quais seriam os próximos requisitos. Leonel pegou o dicionário, embora um tanto nervoso. Ele sabia que esse velho tentaria ferrá-lo. Ele podia sentir isso chegando. Separar a alma do corpo? Completo. Alcance o estado de ímpeto? Completo. Alcance o reino da constelação? Completo. Pingo. Método desbloqueado. Destruição final? Leonel olhou para isso silenciosamente por um tempo. Ele nunca soube realmente qual método de combate seu pai usava. Quando ele estava lutando contra Anselma e os outros imperadores, ele estava brincando com eles e nunca usou nenhuma habilidade real. Foi somente quando ele sentiu o rei que ele ficou sério, mas então ele usou apenas um único golpe muito além da compreensão de Leonel. Fora isso, ele nunca tinha visto seu pai lutar e era difícil entendê-lo por causa disso. Ele provavelmente poderia ter perguntado a Anastasia, embora o contexto de suas memórias tivesse desaparecido, as memórias em si ainda estavam lá. Mas ele tinha escolhido não fazer isso, realmente não havia sentido. Não quando isso lhe diria. Destruição final? Leonel começou a ler, mas quase instantaneamente chegou ao fim, e o que viu fez balançar a cabeça e suspirar. Ele sabia que isso aconteceria, ele simplesmente sabia. Mas realmente tinha que ser assim? Destruição final era uma técnica de acumular força e se mover através das dimensões. Parecia também temperar o corpo além das técnicas normais. Leonel não estava realmente preocupado com isso. Limpeza dimensional sempre foi uma técnica que tinha sido compatível com outras. Leonel estava realmente perdendo parte de seu potencial por não encontrar outro método para usar junto com ela. Outro exemplo de sua preguiça voltando para mordê-lo. O que o deixou sem palavras foram os requisitos. Primeiramente, o requisito mínimo dessa técnica era ser um soberano da destruição. Tudo bem, ele não se importava. Ele nasceu com essa habilidade de qualquer forma. No entanto, o resto da técnica, ou melhor, a pequena parte dela que ele tinha permissão para ler no momento, era realmente indutora de dor de cabeça. Ignorando a questão da destruição, o objetivo da técnica parecia formar os nodes em uma bolha amorfa. Em vez de ter localizações duras e facetadas, eles seriam transportados para um espaço diferente, quase como a Terra dos Sonhos ou o Plano Sombra, uma localização de destruição sem fim. O problema era que você deveria criar seu 10º nó e então usar a força anárquica conjurada a partir dele para influenciar esse plano separado. Como se usar a força anárquica para fazer isso não fosse absolutamente insano o suficiente. A quantidade de recursos que levou para dar apenas um único passo nessa técnica foi estúpida. Você estava essencialmente formando seu próprio reino da destruição, confiando na aura menor do estado de vida que sua soberania da destruição lhe deu. De acordo com essa explicação, parecia que o mundo das sombras e o mundo dos sonhos não eram exatamente naturais. Não, eles eram, mas sim a sociedade, as regras e os regulamentos criados ao redor deles. Não havia razão para que alguns soberanos tivessem tais mundos e outros não, exceto pelo fato de que alguns mundos eram mais convenientes para entrar e criar do que outros. Para a destruição criar algo, bem, a dificuldade pode ser imaginada. Mas depois de sua compreensão recente, Leonel também não achou isso absolutamente ridículo. Se a criação precisava tomar e essencialmente destruir para fazer o mesmo, por que a destruição não poderia fazer o inverso? O principal problema era que ele precisava destruir muita coisa antes de chegar lá. De acordo com a técnica, você precisaria do equivalente a cerca de 1 milhão de quilos de minério urbano reforçado e uma quantidade equivalente de minério de evolução para abrir apenas um nó. Minério urbano reforçado eram cerca de 100 milhões de quilos do tipo não refinado. A pior parte era que todos eles tinham que ser, na pior das hipóteses, da 5ª dimensão. Ele nem tinha começado e já se sentia pobre. Capítulo 2465. Leonel suspirou, pelo menos havia um lado positivo. Ele coincidentemente encontrou uma mina de minério de evolução há poucos dias. Embora isso significasse roubá-la daquele jovem bem, ele realmente não tinha escolha, tinha? O minério urbe reforçado era um pouco mais problemático, mas seria administrável, desde que ele o refinasse sozinho. Seria muito mais barato também, embora muito melhor se ele pudesse encontrar uma mina. Nesse ponto, levaria apenas tempo e esforço. Felizmente, as minas de minério urbe eram muito mais comuns do que não. Com Anastasia, ele deveria ter uma boa chance de encontrar uma relativamente rápido. Ele também teria que fazer alguma análise na mina de minério evolutivo para ver se ela tinha minério evolutivo suficiente.
1 milhão de quilos era muito exagerado. Era difícil dizer se a mina valia 10 milhões de quilos. Além disso, a quinta dimensão era apenas o requisito mais baixo, mas a técnica mencionava que ela poderia ser melhorada no futuro. Isso significava que se Leonel pudesse administrar uma dimensão mais alta, ele deveria fazê-lo. Ele respirou fundo e expirou. Depois de pensar um pouco, ele se levantou e desapareceu. Kira sentou-se em silêncio. Ela tinha estado um pouco sem rumo nos últimos dias. Auran tinha sido seu melhor amigo, seu irmão mais velho, sua figura paterna. Agora que ele se foi, ela realmente não sabia o que fazer. Ela sentiu alguém pousar perto dela e olhou para ver que era Leonel. Ela tentou forçar um sorriso, mas lágrimas saíram de seus olhos. Ela rapidamente desviou o olhar e as enxugou, olhando de volta para o oceano aparentemente infinito de águas purificadoras diante dela. Ela não culpava Leonel de verdade. Embora essa fosse a primeira vez que ele vinha vê-la, assim como todo mundo, ela podia dizer que provavelmente havia algo horrível acontecendo lá fora. Eles não eram tão desinformados quanto Leonel gostava de pensar. Além disso, ela só tinha conhecido Leonel uma vez antes. Não era como se eles fossem extremamente próximos ou algo assim. Como ele tinha algo mais importante para fazer, não era como se ela pudesse exigir seu tempo. Sinto muito por não estar lá, Leonel finalmente disse. Só quero que você saiba que se eu pudesse estar, eu estaria. Os olhos de Kira escureceram um pouco, e ela sentiu lentamente. Lágrimas amargas caíram, e ela soluçou, abraçando as pernas ao corpo. Vou garantir que o responsável pague um preço horrível. A voz de Leonel permaneceu calma, e essas foram as últimas palavras que ele disse por mais de 1 hora. Ele apenas ficou sentado ali, ouvindo Kira chorar. Parecia que só agora ela se sentia segura o suficiente para deixar todas aquelas emoções reprimidas saírem. Demorou muito até que ela conseguisse lentamente começar a respirar corretamente novamente. Venha comigo, disse Leonel, colocando a mão no ombro de Kira. Num piscar de olhos, eles apareceram em uma região diferente. Comparado à beleza do resto do mundo de Anastasia, era praticamente um deserto desolado. Um anel de montanhas o separava do mundo exterior, formando uma espécie de restrição, e havia um mundo de escuridão absoluta. Kira congelou. Ela ficou completamente abalada ao ver os 2 corpos que jaziam lá dentro, corpos que a encheram de desespero absoluto. Não, havia um terceiro ser aqui, um pequeno Vison que se enrolava no cadáver menor, um feixe borbulhante de sombras. Mesmo na morte, esse cadáver parecia ainda querer destruir tudo ao seu redor. De vez em quando, um braço batia no pequeno Vison, mas ele passava direto. Dizem que muitos que veem a besta do vazio pela primeira vez cairão em um poço sem fim de desespero. Alguns morrem diretamente. Alguns, mesmo depois de conseguirem escapar ou se livrar, ainda acabarão cometendo suicídio. É um pouco injusto da minha parte trazer você aqui, mas tive a sensação de que você iria querer vir se tivesse escolha. No passado, você me deu aquele frasco de sangue de besta do vazio e isso me ajudou muito. Hoje eu lhe darei essa oportunidade. Espero vê-lo novamente. Leonel desapareceu. Era irresponsável empurrar isso para Kira, especialmente quando sua mente já estava em um estado de turbulência? Sim, ele podia admitir isso. Entretanto, sua compreensão das complexidades da mente humana deu um enorme salto graças à sua soberania dos sonhos. Ele acreditava em Kira. Ramon estava perdido em seu próprio mundo. Seu espírito de metal continuamente formava o minério urbe em sua palma e então o esmagava antes de criar algo novamente e então repetir. Leonel observou de longe e suspirou novamente. Ele não precisava adivinhar para saber que Ramon havia perdido Valori, sua mão direita e presumivelmente alguém que ele queria fazer sua esposa. Ele não parecia tão perturbado quanto Kira, mas esse tipo de torpor era algo com que Leonel estava intimamente familiarizado. Seu corpo estava se movendo no piloto automático para que sua mente não tivesse que pensar sobre isso. Ele estava fazendo tudo o que podia para tentar esquecer tudo, e ainda assim a cena continuava se repetindo em sua mente de novo, e de novo, e de novo. Não há realmente nada que possamos fazer? Leonel perguntou a Anastasia. A ideia de que grande parte da família Morales havia morrido encheu Leonel de raiva e impotência. Muitos deles são fracos, mas se você estiver certo sobre isso ser um esquema da demonia, então a influência dela está em tudo isso. É difícil dizer se seria tão fácil devido a isso. Anastasia foi tecnicamente capaz de voltar no tempo e ressuscitar a mãe de Aina, algo que ela teria conseguido se Aina não tivesse entrado na 7ª dimensão, supostamente. Mas então, a mãe de Aina não morreu devido a seres dimensionais superiores? Ou não foi esse o caso? Esse assunto ficou muito complicado muito rápido. Originalmente, ele não queria ressuscitar Ucht para não ter que explicar a Aina que isso era possível, mas... O que fazer? Capítulo 2466. Leonel cresceu na Terra moderna. Devido à tecnologia avançada, era extremamente raro que alguém morresse mais cedo do que deveria. A expectativa de vida era facilmente 2 a 3 vezes maior do que na Terra antiga e todos, na maior parte, viviam vidas saudáveis. Embora houvesse algo como as ilhas flutuantes que separavam os que tinham dos que não tinham. Honestamente falando, Leonel nunca se importou com elas. Mesmo em uma ilha flutuante, ele tinha vivido em uma grande casa suburbana com toneladas de espaço. De certa forma, era ainda melhor viver em uma ilha flutuante do que viver na superfície. Até que esse dia fatídico chegou, é claro. Leonel sempre teve o pai, e naquela época ele não se importava muito com a lembrança da mãe, então nunca perdeu ninguém até recentemente. Mas ultimamente parecia que ele estava perdendo pessoas importantes ao seu redor o tempo todo. Auran era um homem que ele conhecia há pouco tempo, mas seu altruísmo comoveu Leonel. Ele estava disposto até mesmo a abrir mão do direito de lutar pela herança, desde que pudesse manter sua família unida. Valori era uma mulher que ele conhecia há pouco tempo, mas ele entendia sua situação, principalmente porque ele havia começado sua jornada para se tornar um rei justamente para escolher pessoas como ela.
Valorie tinha talento, mas não nasceu com 2 fatores de linhagem. Como tal, embora tivesse aspirações de se tornar a matriarca da família Morales, ela não tinha permissão para participar como herdeira e só podia seguir Ramon. Ela trabalhou muito duro, mas nunca conseguiu atingir seus objetivos, e essa era a situação difícil em que muitos estavam. O mundo era um lugar cruel e o trabalho duro só levava até certo ponto. Não passou despercebido para Leonel que até ele só conseguiu chegar a esse ponto porque teve a sorte de nascer com o talento que tinha. Sem a influência do seu eu futuro pesando sobre ele, tendo se livrado de pelo menos um pouco daquela sua arrogância quase infundada, ele conseguia ver isso mais claramente do que qualquer um. Ele podia estar confiante em sair de qualquer situação porque tinha afinidade com a força dos sonhos que superava qualquer um que ele já conheceu. Ele podia retornar à terceira dimensão e reconstruir sua fundação do zero porque tinha um avô que tinha os meios e a disposição de se sacrificar por ele. Ele podia ficar aqui, ignorando as lágrimas dos outros apenas porque tinha um pai que estava disposto a dar sua vida para lhe dar apenas a menor chance. Ele teve sorte. Ele derramou muito sangue, suor e lágrimas, mas sabia que essa era a verdade. De repente, ele se lembrou daquele sentimento de pura solidão. Egoísmo. Leonel pensou consigo mesmo, desviando o olhar de Ramon e olhando para o céu. Essa foi a primeira coisa que ele aprendeu sobre si mesmo, que ele era uma pessoa egoísta. Mesmo quando ele escolheu se tornar um rei, provavelmente teve menos a ver com querer salvar pessoas, e mais com querer evitar ter que sentir aquela culpa que ele experimentou na zona do coração valente novamente. Conforme ele continuou a crescer, ele sentiu que esse egoísmo não era exclusivo dele, era algo que todos tinham. Era um caráter infantil e imaturo que estava embutido em todas as criaturas vivas, puramente pelo bem da evolução. Ele nunca havia se livrado de seu eu futuro antes, então como poderia amadurecer da maneira que deveria? Esse egoísmo simplesmente foi carregado junto com ele, até o dia em que ele conseguiu se manter como um homem adulto por conta própria. Ele se lembrou das palavras que disse a Alan sobre criar sua própria organização, e então mudou seu foco. Em vez de fazer isso por si mesmo dessa vez, ele faria isso por Ramon, e Kira, e todos os outros. Não era um complexo de herói vaidoso para salvar o mundo. Ele só queria manter aqueles próximos a ele seguros para que eles nunca mais tivessem que olhar para a distância com aqueles olhos opacos e sem vida. Anastasia, você testemunhou todas as lições que meu pai me passou, certo? Milímetros. Passe essas lições para Ramon, só faça disso um jogo. Não precisa deixar óbvio que sou eu quem está enviando essas coisas para ele. Tenho certeza de que você consegue, certo? Fácil o suficiente. A maioria dessas aulas eram palestras que Leonel tinha se esforçado no ambiente de laboratório. Ele conseguia se lembrar delas como se fossem ontem. Honestamente, ele ainda não tinha terminado aquelas palestras, mas o que ele tinha passado foi o suficiente para Ramon refletir por um longo tempo. Deixe que o artesanato seja sua fuga. Quando Leonel saiu, seus olhos brilharam com uma luz assustadoramente fria. Demônio. Aliança humana. Espirituais. Anastasia, expanda seu raio de varredura pelo solo. Evite aquela cidade subterrânea por enquanto. Preciso encontrar depósitos de minério urbe. Eles precisam ter pelo menos 1 bilhão de quilos, de preferência, ser pelo menos da 7ª dimensão. Isso é fácil, mas você sabe que todos esses tipos de lugares já foram encontrados, certo? Melhor ainda. Leonel disse calmamente. Estou de mau humor de qualquer forma. Tudo bem, respondeu Anastasia. Embora ela tenha dito isso, ela fez o melhor que pôde para procurar por minas desocupadas. Devido a isso, ela ficou para trás por várias horas, e só conseguiu suspirar com o resultado final. O mais próximo que consegui encontrar com 1 bilhão de quilos de minério urbe não minerado é a 5ª dimensão. É claro, sob o controle dos Godlings, como todos eles são. Está sendo patrulhado por uma tropa de existências da 7ª dimensão. Existem cerca de 3 dúzias deles, cada um tem pelo menos 1000 existências poderosas e são liderados por uma existência da 8ª dimensão. Há cerca de 1 dúzia de seres da 6ª dimensão. Anastasia continuou listando-os e a cada degrau que subia, a segurança era ainda mais terrível. Fazia sentido, os Godlings estavam preparados para a guerra e minério urbe não era apenas moeda, era o recurso estratégico mais importante para qualquer poder. Até mesmo os da 5ª dimensão estavam sob tal chave e cadeado. Você sabe, Leonel, podemos escolher uma abordagem diferente. Não estávamos falando sobre recursos que você gostaria que eu cultivasse aqui? Se você encontrar o núcleo das minas, eu provavelmente poderia cultivar uma mina desse tamanho em alguns meses. Anastasia estava preocupada com razão. Se Leonel precisasse de apenas um lote, seria fácil o suficiente. Mas Leonel precisava minerar 1 bilhão de quilos para ter o suficiente quando o minério fosse refinado. Não havia como ele não ser notado porque você não poderia simplesmente roubar essa quantidade de minério debaixo do nariz de tantas potências. Leonel olhou para o pequeno Tolle. O pequeno sujeito tinha a habilidade de produzir minérios, mas depois de sua descoberta, Leonel tinha certeza de que assim como tudo mais, isso não vinha sem um preço. Se ele realmente pedisse ao pequeno Tolle para produzir tanto, ele ainda teria o pequeno sujeito? Além disso, o pequeno Tolle só conseguia produzir minérios da 6ª dimensão naquele momento. Então Leonel estava um pouco relutante em correr esse tipo de risco com seu parceiro por um ganho insignificante. Depois de pensar um pouco mais, ele se concentrou nas minas da 5ª dimensão. Um passo de cada vez. Quando eu estiver mais poderoso, posso facilmente reforjar a destruição do mundo com materiais mais fortes. Está tudo bem. Quando foi que eu te decepcionei? Leonel disse. Mostre-me os layouts das 3 dúzias de minas da 5ª dimensão, terei que escolher com cuidado. Capítulo 2467. Bang. Um homem bateu as palmas das mãos em uma mesa resistente.
Isso está começando a ficar ridículo. Não temos mão de obra para desperdiçar com isso. Os demônios já estão começando a ficar mais descarados. Perdemos um esquadrão enquanto tentávamos explorar aquela região, e vários outros nos últimos dias. Como vamos poupar mão de obra para procurar um pirralho? O sargento Amon estava furioso, mas não conseguia descontar sua raiva em seus superiores, então seus subordinados só podiam ficar sentados ali e deixá-lo desabafar. Sua vida era bem tranquila normalmente, ou melhor, tinha sido no passado. Como especialista da 8ª estrela, havia muito pouco que ele não pudesse ter. No entanto, nos últimos meses, talvez até anos agora que ele pensou sobre isso, tudo estava indo para o brejo. Primeiro, ele tinha sido realmente enviado para supervisionar essas minas. Esse era geralmente um trabalho que seria feito principalmente por pessoas da 5ª estrela, e talvez uma pitada de 6ª estrela. Na verdade, muitos deles foram simplesmente penhorados para as forças menores nos arredores e eles foram autorizados a ficar com uma pequena parte do que foi minerado ao longo dos anos. Mas agora ele tinha que ficar aqui o ano todo e se defender dos demônios, colocando sua vida em risco o tempo todo. Ele nasceu com talento, sua vida foi fácil desde o primeiro dia. Quando ele já havia sofrido esse tipo de dificuldade? Ao contrário da vasta bolha, a bolha de Godwin não estava em um estado tão terrível. A integração da vasta bolha começou pela metade. Mesmo quando Leonel foi lá, havia pedaços do mundo demoníaco sobrepostos a ela, fazendo com que eles tivessem que montar fortalezas defensivas em todos os pontos de contato. Os Godwins tiveram mais sorte nesse aspecto e não precisaram se preocupar com esse assunto, e com o foco de Vivak em seus outros planos, sem mencionar os mundos incompletos. A vantagem que seus especialistas tinham fora do verdadeiro centro de poder dos Godwin era limitada. Por fim, o sargento Amon se acalmou e se levantou em toda sua altura. Sua barba farfalhava sob sua respiração quente, fios esparsos de cinza o faziam parecer mais velho do que era. Parecia que esses últimos anos de estresse realmente estavam cobrando seu preço. Ótimo, ótimo, ele acenou para seus subordinados. Mandei outro esquadrão de 5. Mas... O sargento Amon olhou feio para o soldado que tentava responder. Ele sabia o que o último queria dizer, mas não tinha paciência para isso. 5 definitivamente não eram o suficiente, mas quem se importava? Quando os demônios viessem, eles agradeceriam a ele por sua decisão. Claro, o sargento Amon não tinha ideia de quão importante era o que os Godwins perderam. O Godwin Codex era praticamente a força vital de seus ancestrais. Como eles poderiam desistir de tentar encontrar Leonel? Leonel observou esse assunto de longe e assentiu ele mesmo. Esse seria o que ele escolheria. Primeiro, eles tinham um líder majoritariamente incompetente, mas isso era menos importante. Falando a verdade, ele não precisava que o líder fosse incompetente porque o principal problema que esses líderes apresentavam não era o cérebro, mas sim sua força real. Se Leonel quisesse minerar o equivalente a uma mina inteira e sair ileso, a menos que seu líder fosse tão carente quanto um bebê no berço, seria impossível. Eventualmente, ele seria pego não importa o que acontecesse. Não, os verdadeiros motivos pelos quais ele escolheu esta mina foram diferentes. Primeiro, era uma mina relativamente nova. Segundo, era multicamadas. Terceiro, era muito distante de Cidade Godwin. Como era uma mina nova, todos os túneis ainda não tinham sido perfeitamente mapeados. Além disso, eles ainda estavam trabalhando nas seções mais próximas, não havia necessidade de se mover muito profundamente, pois isso só dificultaria as coisas sem motivo. Também era multicamadas, o que significa que o sistema de túneis podia ser separado em níveis ou andares para um total de 3. Havia a camada mais rasa, uma camada do meio e uma camada inferior que ficava facilmente a 100 metros abaixo do solo. No momento, a maior concentração de pessoas estava na primeira camada. Provavelmente levaria várias décadas até que pensassem em focar na segunda camada ou mais profundamente. Era definitivamente uma grande mina. Infelizmente, houve algumas coisas que ainda tornariam esse assunto problemático. Para começar, eles ainda estavam fazendo batedores passarem pela segunda e terceira camadas. De tempos em tempos, eles lutariam contra feras que tinham chamado a mina de lar pelo que provavelmente deviam ser pelo menos séculos. Isso manteria os mineradores da primeira camada relativamente seguros, embora ainda houvesse algum perigo. Claro, outra razão pela qual havia tais batedores era para impedir que outros aproveitassem a vastidão da mina para embolsar alguns dos recursos para si. Em segundo lugar, havia o que pareciam ser pesquisadores nas partes mais profundas da mina. Como ainda era relativamente novo, eles ainda estavam tentando entender a verdadeira profundidade da mina. Afinal, eles não tinham Anastasia. Depois de ouvir suas conversas, Leonel sabia que eles só tinham encontrado a terceira camada muitos anos depois da segunda camada. Então, boa parte do tempo tinha sido gasto pensando que havia apenas 2 camadas. Agora, eles estavam fazendo a devida diligência para garantir que não houvesse uma 4ª camada. Claro, Leonel sabia que não havia nenhuma, mas eles não sabiam disso. Agora só falta entrar furtivamente, pensou Leonel. Leonel pegou um dispositivo e amarrou-o ao seu braço. Naquele momento, sua demonstração externa da 5ª dimensão mudou e sua aura se tornou a de uma existência da 7ª dimensão. Ao mesmo tempo, uma película fina e brilhante de força espacial de emulação tomou forma sobre seu corpo e sua presença aos olhos dos outros se tornou idêntica à de um dos soldados que tinham acabado de ser enviados pelo sargento Amon. Então, Leonel entrou corajosamente no acampamento. Capítulo 2468. Ei, Actus, você não foi enviado em uma missão? Haha, consegui passar isso para um novato. Leonel riu alto.
Actus era um homem corpulento com uma barriga redonda. Ele era bem amigável com muitas pessoas aqui e provavelmente era a última pessoa que alguém deveria tentar imitar. E ainda assim, Leonel o havia escolhido. Como esperado, todos pareceram notar sua presença imediatamente, mas era isso que ele queria. Seu cachorro. O soldado riu e balançou a cabeça. Bem, nem tudo está bem. Ele assumiu minha tarefa, então agora eu tenho que assumir a dele e explorar as minas. O soldado levantou as mãos e as agitou fingindo medo ou horror. Você deve estar mijando nas botas. Actus sorriu e deu um tapinha no ombro do soldado. Talvez se você fosse tão carismático quanto eu, seria mais fácil do que ficar de pé o dia todo. Vai se fuder, seu bastardo. Tenho coisas melhores para fazer do que flertar com homens o dia todo. Os dois riram e passaram um pelo outro, Actus entrando nas minas e o soldado abrindo caminho para ele entrar. Leonel sorriu para si mesmo ao entrar na mina. Isso foi bem fácil, não foi? Sua habilidade de se disfarçar era obviamente bem nova, e foi um dos resultados de seu afastamento do método de Taella de usar o nodo inato. Claro, se ele conseguiu criar clones de si mesmo no passado, isso era bem fácil. Na verdade, esse método era ainda mais eficaz do que uma máscara de pele ou até mesmo uma pílula da força capaz de mudar a aparência de alguém. Isso porque ele estava agindo diretamente nas mentes dos outros. Sua aparência real não havia mudado em nada, mas na mente de todos que o viam, ele era uma pessoa completamente diferente. A única maneira de ver através disso era se você fosse um especialista em força dos sonhos. E você tinha que ser alguém com maior habilidade e com maior afinidade do que o próprio Leonel. Claro, tinha que ser uma combinação dos dois. Ou seja, contanto que alguém tivesse maior habilidade, mesmo que sua afinidade fosse menor, ele seria visto através. Porém, naquele lugar, isso não era algo com que Leonel tivesse que se preocupar. Leonel passou bem graças ao seu uniforme e aparência. A primeira camada estava cheia de mineiros. Eles faziam parte de uma demografia esperada, pessoas sem muita força e com pouquíssimas opções. Eles não seriam do tipo que ousariam parar Leonel mesmo se sentissem que algo estava errado. O problema viria ao tentar entrar na segunda camada. No entanto, felizmente, eles só encontraram 3 das 4 entradas para a segunda camada. Contanto que ele não tivesse que se explicar para os guardas das entradas da segunda camada, seria mais fácil. Ele dobrou uma esquina e desapareceu num piscar de olhos, passando instantaneamente por um labirinto de curvas e túneis sinuosos até encontrar a quarta entrada. Com um pisão, a fina camada de parede se despedaçou. Usando sua força terrestre, foi uma questão simples reconstruí-la novamente. Ele percebeu que a força terrestre era frequentemente uma reflexão tardia para ele e que ele não a usava com frequência suficiente em batalha. Mas como era normal para ele, ele rapidamente jogou isso para o fundo de sua mente enquanto continuava a seguir em frente. Sua compreensão da força da Terra era bem profunda, no entanto. Desde que ele passou a entender a importância dos minerais em seu corpo, isso se fundiu muito bem com sua melhora na compreensão da força da vida. Era uma questão simples de... Leonel parou. Parecia que o problema já estava chegando. No entanto, com uma expressão calma, ele dobrou uma esquina. Pare. HM? Leonel se virou como se não tivesse notado o grupo primeiro. Actus, o que você está fazendo aqui? Leonel riu. Não estou fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo? Vocês conhecem as regras, vocês devem patrulhar em duplas. Vou ter que dar uma bronca em vocês. Leonel revirou os olhos. Você é sempre tão rigoroso com as regras, Grimey. Meu nome é Green. Ah, certo, muito melhor. O parceiro de Green cobriu a boca, sufocando uma risada. Green, no entanto, não achou graça. Siga-nos, iremos reportar esse assunto. Tudo bem, não seja tão pão duro, o parceiro de Green finalmente interveio. No que você se meteu dessa vez, Actus? Haha, Leonel coçou a parte de trás da cabeça. Bem, eu não queria ir em uma missão que não fosse de reconhecimento de minas. Eles querem que a gente vá atrás daquele pirralho do Leonel Morales que está fazendo tanto barulho por causa disso. Acabei de trocar de lugar com um novato, mas o garoto não me disse com quem ele está fazendo parceria ou algo assim, então estou voando às cegas. O parceiro de Green riu. Típico, assim como você. Vou te dizer uma coisa, Green, você vai denunciar esse cara e eu serei o parceiro dele. Isso é inaceitável. Eu também não posso ficar sozinho, é contra as regras. Nós 3 deveríamos voltar e reportar isso imediatamente. Leonel se moveu de repente e os dois foram pegos de surpresa. O parceiro de Green foi cortado na garganta e tombou com os olhos esbugalhados. Ao mesmo tempo, Leonel cravou uma canela na virilha de Green. Green espumou pela boca e caiu de joelhos, revirando os olhos. Com movimentos rápidos, Leonel jogou os dois no cubo segmentado. Então, sua aparência mudou. Ele assumiu a aparência de Green, e ao seu lado, um clone com a aparência de seu parceiro tomou forma. Tudo aconteceu de forma rápida e repentina. Ele passou pela segunda camada com facilidade. Havia ainda mais passagens para a terceira camada que não tinham sido descobertas, 3 no total. No entanto, Leonel não escolheu nenhuma delas imediatamente. A terceira camada era mais profunda, mas também era maior e a que tinha menos túneis. Era 80% um enorme poço aberto. Se ele simplesmente caísse na terceira camada agora, ele seria exposto instantaneamente. Ele precisava usar um método diferente. Capítulo 2469. Leonel fez Anastasia projetar a situação completa da segunda camada para ele. Então, ele entrou em ação novamente, caminhando pelo caminho junto com seu clone. Ele acenou para vários passantes. Como ele era Green, ele realmente não precisava fazer conversa fiada consigo mesmo. Ele apenas continuou a fazer sua tarefa silenciosamente até encontrar o que estava procurando, uma toca. Ao virar a esquina, logo depois do ombro dele, havia uma toca de lobos. Esses lobos que empunhavam a força da terra chamavam esse lugar de lar muito antes dos Godlings encontrarem essa mina, e eles ainda não tinham sido completamente eliminados. Ainda havia vários bolsões deles na segunda camada, e sua concentração na terceira era ainda maior. Leonel riu para si mesmo.
O que ele estava prestes a fazer era um pouco ridículo, mas por que não? Ele poderia muito bem se divertir. Seu clone desapareceu, e Força Emulação Espacial brilhou ao redor dele novamente. Então, ele se tornou um lobo da força terrestre, com mais de 2 metros de altura. Claro, ele ainda estava de pé sobre 2 pernas e mais uma vez era apenas uma projeção para enganar a percepção dos outros, mas seria perfeito mesmo assim. Respirando fundo, Leonel implantou o domínio, inundando-o com seu estado de impulso força da Terra. Já que ele tinha acabado de pensar em como precisava usar mais essa sua força, por que não agora? Esta não poderia ter sido uma oportunidade mais perfeita. Agora, ele estava apenas usando a camada mais externa de domínio? Ele realmente não tinha praticado o uso dessa técnica desde que estava tão focado em elevar suas forças ao estado de impulso. Então ele só tinha um entendimento básico dela. No entanto, esse resultado sozinho seria o suficiente para deixar os Godwins em choque. Em mundos completos, técnicas que tomavam a forma de Force Arts não eram a norma. Normalmente, elas eram escritas em livretos e passadas adiante. Pode-se dizer que qualquer técnica na forma de Force Art não era apenas excepcional, mas também era muito mais difícil de aprender. Infelizmente para os Godwins, foi o oposto para Leonel. Uma técnica na forma de uma arte da força era ainda mais fácil para ele entender. Talvez se tivesse sido escrita, levaria ainda mais tempo para ele atingir esse estado. Naquele momento, Leonel avançou. Todos os lobos da força terrestre ficaram em posição de sentido imediatamente. A clareira era de um tamanho decente, com cerca de 15 metros. Havia um cheiro forte no ar que beirava algo fétido, mas não era bem isso. Era mais próximo de mofo e umidade. Havia pouco mais de meia dúzia de lobos lá dentro e no comando havia um que era claramente maior que os demais, medindo quase 3 metros. Esses lobos da força terrestre eram todos criaturas muito bonitas. Eles tinham pelos pretos densos e grossos, seus olhos irradiavam uma cor bronze brilhante que quase parecia ambrosia, e suas garras refletiam a aparência de aço preto brilhante. Seus corpos eram poderosos e explosivos, mas em vez de velocidade, eles pareciam se fundir com a terra abaixo deles, tornando-os estáveis e difíceis de andar. Aos olhos deles, Leonel era parecido, mas a cor bronze em seus olhos era ainda mais nítida e muito mais brilhante. Ao mesmo tempo, conforme ele se movia, eles sentiam que a terra que sempre estivera tão perto deles estava sendo arrancada de seu controle. Forte. Em suas mentes simples, isso era tudo o que conseguiam pensar. Leonel avançou, seu olhar focado no Alpha que já estava em sua altura máxima. Embora pairasse sobre Leonel de alguma forma, aos olhos do resto do bando, eles pareciam estar em pé de igualdade. Leonel soltou um rosnado, fazendo o possível para não cair na gargalhada. Ele teve sorte de que ninguém mais pudesse ver isso. Anastasia explodiu em ondas que ecoaram em seus ouvidos, tornando difícil para Leonel manter a compostura. Ei, moça, estou trabalhando aqui. Vou precisar que você... Aina, venha ver isso, eu não posso. Leonel balançou a cabeça. Parecia que ele não teria chance de esconder isso. Então, em vez de prolongá-lo, ele atacou. O lobo da força alfa da Terra uivou em resposta, saltando para frente. Seus corpos se chocaram no ar e a terra reverberou, mas o lobo foi lançado voando. Domínio, era capaz de suprimir as forças dos outros e sua força geral, nesse caso. Mas quando você usava a mesma força que seu inimigo, havia um impulso oculto dentro dela que a tornava ainda mais efetiva. Além disso, esses lobos mal eram da 7ª dimensão, e nenhum deles tinha uma força de estado de impulso. Usar domínio era um exagero, mas Leonel não tinha tempo a perder e também não queria arriscar se machucar muito gravemente. Seu corpo era um risco a essa altura. Ele correu para frente e pressionou um pé contra o pescoço do lobo, embora, da perspectiva dos outros lobos, parecesse que ele estava pressionando uma pata. Então, ele soltou um uivo em meio ao coro de risadas que de repente se tornou seu pano de fundo. Inacreditável, Leonel pensou consigo mesmo. E aqui estou eu, apenas um homem honesto tentando me tornar mais forte para proteger aqueles que amo. Um homem não pode fazer nada neste mundo sem ser ridicularizado. Aquela risada só veio em ondas maiores. Leonel sorriu e balançou a cabeça, tirou o pé do pescoço do Alpha. Bem, a essa altura, ele era o Alpha agora, não? Este sistema não funcionava como o verso dimensional do Homem-Besta. Não havia nenhuma conexão mágica entre eles. Funcionava apenas da mesma forma que tudo no reino animal. Os fortes venciam e os fracos seguiam. O Alpha ficou de pé fracamente, com a cabeça tão abaixada que seu focinho quase tocava o chão. Leonel assentiu satisfeito e se virou para sair. No entanto, não antes de lançar aos lobos um olhar que claramente significava: sigam-me. Era hora de fazer uma tempestade. Capítulo 2470. Uma maré de feras. Há uma maré de feras. Green veio correndo pelo corredor, claramente tendo perdido seu parceiro. Suas palavras fizeram os olhos dos outros se arregalarem, e a comoção encheu as minas. Merda, isso não acontece há anos, que diabos. Há um novo Alpha, não sei o que está acontecendo, mas precisamos expulsar todo mundo, eles estão ficando loucos. O par de soldados em frente a Leonel estava guardando uma das entradas para a 3ª camada. Eles eram chamados de Slim e Span, um par de irmãos gêmeos que geralmente faziam esse tipo de missão juntos. Era difícil dizer se esse era o nome real do par, ou se era porque Slim era realmente muito magro, e Span parecia ter uma lata pronta para comer a cada hora, na hora certa. Esperem. Green disse quando os dois pareciam estar prontos para correr. Precisamos relatar isso para a equipe de escoteiros de pesquisa e liderar a evacuação. O que vocês acham que estão fazendo? Slim e Span conheciam a personalidade de Green e entendiam que ele era um defensor das regras, então não ficaram surpresos com isso nem um pouco. Eles realmente quase cometeram um erro. Se não alertassem as equipes de pesquisa, provavelmente morreriam. Droga! Span cuspiu sua grande barriga rolando. Ele realmente não queria fazer isso.
Leonel sorriu por dentro. Era por isso que a incompetência do Sargento Amon era importante. Green era um defensor das regras, mas havia muitas partes não profissionais em sua legião. Actus era apenas um. O parceiro de Green estava disposto a varrer para debaixo do tapete. O soldado que deixou Actus entrar na mina em primeiro lugar também estava disposto a fazer isso. E agora esses dois gêmeos estavam xingando por terem que cumprir seu dever. A disciplina real era rara nesta tropa, e isso só tornava o trabalho de Leonel mais fácil. Venha, venha! Precisamos reportar. Green levou os dois irmãos para a terceira camada e rapidamente encontrou as equipes de pesquisa. Como Leonel tinha visto através de Anastasia, a terceira camada era um abismo vasto e aberto na maior parte. Se não fosse pela primeira e segunda camadas, poderia facilmente ter sido uma enorme mina a céu aberto. No momento em que cruzaram aquele limiar, porém, eles viram que as equipes de pesquisa já estavam sendo atacadas. Cada uma estava em um canto diferente das enormes catacumbas subterrâneas e mal sendo protegidas pelos soldados que a seguiram. Leonel, liderando Slim e Span, imediatamente entrou na briga. Embora os gêmeos fossem preguiçosos, eles ainda eram existências poderosas da sétima dimensão, então com a ajuda deles, uma das equipes de pesquisa foi libertada imediatamente. Vão! Leonel rugiu. Recuem! O trio deixou a equipe de pesquisa recuar e voou em direção ao segundo grupo. Esta era uma situação ainda mais problemática, pois havia um alfa particularmente poderoso lutando entre eles. Foi preciso um esforço considerável para retirá-los, e um dos pesquisadores até morreu na tentativa. No entanto, eles conseguiram salvar a maioria deles ao custo de ferimentos graves para Slim e Span. Recuem! Vocês dois também, protejam-nos. Eu vou ajudar o último grupo. Leonel gritou. Slim e Span foram convencidos pela valentia de Leonel. Eles nem perceberam que em toda a comoção, Leonel não tinha realmente lutado nenhuma vez. Ele só foi capaz de usar suas habilidades de cálculo para fazer parecer que estava tentando o seu melhor. Na realidade, Slim e Span tinham feito todo o trabalho e seus sentidos não eram fortes o suficiente para perceber que eles tinham sido enganados. Leonel correu para longe enquanto Slim e Span lideravam a segunda equipe de pesquisa em uma fuga. A terceira camada estava sendo rapidamente inundada por mais e mais lobos. Era a camada que tinha o maior número de bestas para começar e elas eram quase impossíveis de expulsar. Bestas nesse nível não precisavam de comida ou água para sobreviver. Como eram bestas de afinidade com a força da terra, tinham tudo o que precisavam ao redor delas em uma concentração ridiculamente alta. Devido a isso, as equipes de pesquisa só podiam ser cautelosas. Se o Sargento Amon fosse competente, ele teria liderado pessoalmente uma excursão para exterminá-los há muito tempo. Mas felizmente ele não era. A última equipe de pesquisa foi a mais problemática de se lidar, e foi a razão pela qual Leonel a deixou para o final. Era liderada por uma mulher que, embora não tivesse afinidade com a força dos sonhos, tinha uma afinidade particularmente forte com a força da alma. Era impossível para a força da alma superar a força dos sonhos. No entanto, era ainda mais difícil para Leonel usar os truques anteriores que ele tinha. Pesquisadora Popsy era o nome dela. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, e ela usava o que parecia ser um jaleco preto. Entre aqueles lutando contra esse último grupo de lobos, ela era na verdade a mais forte até do que os soldados que supostamente deveriam protegê-la. Ela deveria ser uma quase oitava estrela. No caminho, os olhos de Leonel brilharam e de Green, ele imediatamente se tornou um lobo alfa novamente. Uivos encheram a extensão subterrânea enquanto ele se movia, mas isso era só para mostrar. Na realidade, ele começou a se mover e coordenar os lobos, mudando seu padrão de ataque de selvagem e desenfreado para calculado e lógico. A mudança foi instantânea. Não levou mais do que alguns segundos para o primeiro pesquisador morrer. A expressão da pesquisadora Popsy mudou. Corra! Ela percebeu que tinha cometido um erro. Essa deveria ter sido sua primeira intenção, mas ela pensou que eles poderiam lutar contra essa onda e esperar pelo sargento. Parecia que eles não tinham esse tipo de sorte. Ela cambaleou para trás antes de sentir de repente a presença iminente de um lobo em suas costas. Seu coração pulou uma batida, mas ela olhou, ela encontrou Green parado atrás dela. Recuem! Eu vou segurá-los. Leonel começou a lutar bravamente contra os lobos, sem recuar. A pesquisadora Popsy hesitou, mas no final ela sentiu firmemente e correu para recuar com os outros. Capítulo 2471. Leonel desabou e respirou fundo. Que dor de cabeça, todo aquele problema e isso lhe rendeu o quê? Talvez algumas dezenas de minutos, no máximo? Que aborrecimento. Seu velho realmente sabia como ferrá-lo, mesmo do além-túmulo. Leonel balançou a cabeça e retornou à sua forma alfa, forçando os lobos a correrem da terceira camada para a segunda. O Sargento Amon estava além de todos eles em força. Eliminar esse tipo de maré de bestas seria apenas um pouco complicado para ele por causa dos túneis sinuosos e dos vários soldados e pesquisadores que ele teria que proteger. Se não fosse por isso, Leonel talvez não tivesse nem mais do que alguns minutos. Ele tinha feito o melhor que podia, agora ele só tinha que minerar 1 bilhão de quilos de minério, e ele não tinha nenhuma hora para fazer isso. Perfeito. Sem mencionar o fato de que ele também teria que encontrar um método de escapar, já que as únicas entradas e saídas eram guardadas na superfície. Mas isso seria fácil o suficiente. Leonel se levantou e esticou as costas. Então ele sorriu. A terceira camada era enorme. Os tetos tinham pelo menos 50 metros de altura, e tinha pelo menos meio quilômetro de diâmetro de uma ponta a outra. Isso era apenas cerca de 80% da região também. Fora disso, havia várias cadeias de túneis que seriam onde os lobos da terceira camada normalmente se escondiam até que Leonel os incitasse a sair com força total hoje.
As paredes eram revestidas com um metal brilhante que quase parecia obsidiana com um toque do preto desbotado do carvão. No entanto, o que era interessante era o fato de que não havia uma única marca nelas. Elas não tinham sido tocadas. Claro, a maior parte da mineração tinha ocorrido na primeira camada, então fazia sentido que não houvesse muito movimento na segunda e na terceira. Além disso, esse tinha sido o reino dos pesquisadores. Quanto ao que eles estavam pesquisando, Leonel tinha alguns palpites. Além de procurar por uma possível quarta camada, eles poderiam estar procurando pelo núcleo da mina que seria responsável pela produção de uma mina tão grande. Eles poderiam estar tentando ver se havia algum minério de evolução superior aqui, ou talvez algum minério invasor que precisaria ser eliminado para manter esses minérios fortes. Ao contrário da Terra moderna, os metais nesses mundos tinham vida real. Eles eram mais bem tratados como vida vegetal do que objetos inanimados. Como tal, cuidar da mina para que ela pudesse continuar a produzir por muitos séculos até que seu núcleo secasse era de suma importância. Durante esse procedimento, eles provavelmente também verificariam se essa mina poderia ser atualizada da quinta dimensão para a sexta, e assim por diante. Se fosse possível, eles provavelmente fechariam a terceira camada e começariam o processo de evolução enquanto continuavam a minerar apenas na primeira camada. Simplificando, havia muita coisa que os pesquisadores poderiam estar fazendo, e havia ainda mais razões pelas quais Leonel deveria estar interessado em seus objetivos. Onde fica o núcleo da mina? Leonel perguntou a Anastasia. São cerca de 70 metros até as 11 horas e 34 metros abaixo. Tão fundo? Leonel ficou realmente surpreso. Isso significava que mesmo que não houvesse uma quarta camada, havia praticamente uma quinta camada de minério urbe aqui sozinho. Na verdade, isso pode não ser exagero suficiente. Sim, por alguma razão desconhecida, o núcleo da mina é um pouco peculiar. Peculiar como? Anastasia ficou em silêncio, e Leonel sabia que ela não conseguia explicar. Então, em vez disso, ele perguntou algo diferente. E os minérios lá embaixo? Eles são mais altos que a quinta dimensão? Não. Na verdade, eles pareciam da quarta dimensão. Leonel ficou chocado novamente. Isso fazia pouco sentido. Logicamente, quanto mais você descia, mais velhos os minérios deveriam ser e mais valiosos e preciosos eles deveriam ser. Ele nunca tinha ouvido falar de minérios ficando menos valiosos conforme você descia. Isso era estúpido. Quantas camadas existem? Há mais ou menos 1 por metro. E eles ficam progressivamente mais fracos? Sim. Os olhos de Leonel brilharam com uma luz ofuscante. Só havia uma explicação. Algo estava empurrando o minério para baixo. Não, talvez algo estivesse puxando. O núcleo da mente provavelmente começou mais perto da superfície e depois, ao longo de longos e extenuantes anos, foi sendo puxado para mais e mais longe da superfície, eventualmente criando esta placa espessa. Quão longe na Terra você consegue sentir? Leonel perguntou. É mais difícil escanear a Terra. Quanto mais perto eu chegar do centro do mundo, mais difícil será. Por que isso? Bem, é onde o espírito do mundo estaria. Mesmo que seja um espírito do mundo de um mundo mais fraco que o meu, ele teria precedência em seu próprio território. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. O espírito do mundo não estaria em posse dos Goa'ulds? Espíritos mundiais em mundos completos não funcionam assim. Na maioria dos mundos que você visita, não haverá ninguém que possa empunhar um espírito mundial. Eles geralmente são fortes demais para a existência média da nona dimensão. Somente alguém que tenha tocado no estado de criação pode fazê-lo. Leonel ficou chocado novamente. Ele nunca imaginou que os requisitos seriam tão altos, mas agora que ele pensou sobre isso, fazia sentido. Apenas controlar um espírito do mundo em um mundo incompleto fragmentado era tão valioso. Quão valioso seria o espírito do mundo de um mundo completo? O total cumulativo de todos os espíritos do mundo do verso dimensional fundidos em um, e mais alguns seria. Capítulo 2472. Ok, eu entendo. Veja até onde você consegue chegar, não se machuque. O mais importante para mim agora é apenas conseguir o bilhão de quilos. O núcleo de mina da quinta dimensão não é valioso o suficiente para arriscar muito. Ok. Anastasia mergulhou seus sentidos na terra, e não demorou muito para que Leonel obtivesse uma resposta. Oh, eu vejo. E aí? Parece haver um núcleo de minério urbe embrionário abaixo. O maduro está tentando se fundir com ele. Embrionário. Leonel assentiu lentamente. O núcleo de minério urbe embrionário era obviamente um que ainda não havia se estabilizado e começado a produzir minérios. Foi apenas uma coincidência que esses dois nasceram no mesmo local, ou perto o suficiente. Qual é o potencial do embrionário? Parece sexta dimensional, mas é próximo da sétima. Se eles se fundirem, isso deve permitir que entrem na sétima. Os olhos de Leonel brilharam. Isso era bom. Anastasia provavelmente levaria alguns anos para formar uma mina com 1 bilhão de quilos de minério da sétima dimensão, alguns meses se investissem direito, mas a espera valeu a pena. O problema era como ele conseguiria. Ir tão fundo no subsolo seria uma dor de cabeça enorme, e ele ainda tinha que minerar o bilhão de minérios da quinta dimensão primeiro. Leonel olhou para pequeno Tolle, que estava enrolado em seus braços. Sob essa grande concentração de força, não seria bom deixar Estrela Negra arriscar. No entanto, Tolliver era seu trunfo para terminar toda essa mineração para começar. Enlouqueça. Blow up, blow up. O pequeno Tolle soltou um pequeno rugido e, de repente, o pequeno sujeito cobriu toda a terceira camada de prata e ouro, o equivalente a 500 metros. Leonel ficou sem palavras. Ele havia subestimado esse rapazinho? Ele poderia chamá-lo de rapazinho ainda? Tolliver cavou nas paredes como se fossem feitas de cera e ele fosse o fio mais afiado e aquecido que existe. Tudo aconteceu tão rápido que Leonel nem conseguiu registrar direito. Bang! Tolliver retornou com um plop, um grande cubo de minério urbe reforçado aparecendo diante de Leonel. Ah!
Leonel só conseguiu rir. Carinha, preciso de 1 bilhão de quilos de minério urbe, não de 1 bilhão de quilos de minério urbe reforçado. A risada de Leonel ficou mais estrondosa e ele enxugou as lágrimas dos olhos. Ele não sabia por que tinha se preocupado com isso. Toliver era praticamente uma pequena máquina. E pensar que ele estava temendo o processo de refinamento. Toliver voltou para Leonel enquanto fazia sons felizes de blooping. Leonel teve que admitir que os ruídos eram bem relaxantes. Lembravam uma pedra lisa caindo em um lago parado. Ele pressionou a mão contra o cubo enorme, e ele desapareceu no cubo segmentado, acomodando-se no fundo de um lago cheio de água purificadora. Pequeno Tolly, há 2 núcleos de mina lá embaixo. Tenha cuidado e vá buscá-los para mim, por favor. Bobagem. Tolly mergulhou e mais uma vez apenas alguns segundos se passaram antes que 2 orbes escuros, semelhantes a arco-íris, aparecessem nas palmas de Leonel, um muito mais transparente e incorpóreo que o outro. Perfeito. Hora de ir. Os ecos da batalha e os uivos dos lobos ainda rugiam acima, mas Leonel não se importou com eles. Ele tinha conseguido o que tinha vindo buscar aqui, mas para sua surpresa, quando ele estava desaparecendo em um dos túneis, o pesquisador Popsy voltou. Esta mulher. Leonel ficou atordoada. Ela estava realmente tão obcecada com isso? Ou será que ela já havia sentido a presença do embrionário Ubricor e sentiu que havia algo muito suspeito nessa revolta repentina? Leonel teve a sensação de que era o segundo, porque ela foi bem acima do local onde Toliver havia mergulhado no chão para recuperá-lo e de repente ficou terrivelmente pálida. Leonel só conseguiu observar enquanto ela pegava algum tipo de dispositivo de comunicação e gritava uma torrente de informações. Tranquem a mina! Tranquem a mina! Alguém roubou o núcleo de minério urbe. Leonel suspirou. Ele sabia que essa mulher seria problemática, mas infelizmente ele queria evitar problemas. Ele não podia garantir que conseguiria matá-la de forma limpa, então ele nem tentou. Ela era esperta, e o plano dele não era sem brechas. Era normal que uma pessoa inteligente como ela pudesse ver através das falhas. Se ele realmente tivesse tomado todo o tempo que originalmente pensou que tinha, ele teria sido pego por ela antes mesmo de terminar. Bem, está um pouco mais difícil escapar agora, mas não é tão ruim. Leonel riu e fez Anastasia projetar os pontos importantes em sua mente. Tudo o que ele realmente precisava saber era onde estava a maior concentração de pessoas e, mais importante, onde estava o Sargento Amon para que pudesse evitá-lo. Era muito fácil escapar da pesquisadora Popsy. Embora ela tivesse uma força decente, ele já tinha chegado a um canal de saída antes de senti-la. Ela não tinha ideia de que tinha acabado de perdê-lo. Leonel entrou no fluxo de combate como Green mais uma vez, lutando tão valentemente que ninguém poderia dizer que ele estava fugindo. Em apenas alguns minutos, ele já tinha chegado ao fundo perto de uma entrada da primeira camada. Além disso, ele já estava no local mais distante do Sargento Amon, que há muito tempo havia atacado. Isso seria muito mais simples do que escapar do território Godwin. Às vezes ele não sabia por que ousava ter pensamentos bons. O chão tremeu, e o som do céu desabando deixou Leonel sem palavras. Assim que ele estava prestes a correr para a primeira camada, ela desabou, quase caindo sobre sua cabeça e esmagando. Ele mal conseguiu correr de volta para a segunda camada e ficou olhando, atordoado. Anastasia, o que aconteceu? Houve uma pequena pausa antes de Anastasia falar surpresa. Demônios! Eles apareceram de repente. Parece que estão tentando atacar a mina e reivindicá-la para si. Ou isso, ou estão tentando impedir que qualquer outra pessoa se beneficie dela. Leonel praguejou. Capítulo 2473. Isso era um problema. Leonel rapidamente obteve informações sobre os demônios. Havia 4 deles, todos na 8ª dimensão. Foi o suficiente para fazer Leonel se perguntar por que eles fizeram isso. Apenas um deles provavelmente foi o suficiente para matar o sargento. Então por que passar por todo esse problema? Mas logo ele entendeu. Os demônios provavelmente tinham seus próprios recursos. Eles não precisavam roubar os humanos. Além disso, sua raça provavelmente tinha uma dependência geralmente baixa dessas coisas para começar. Eles eram lutadores e confiavam em sua própria força. Leonel estava disposto a apostar que seu número de crafters era baixo, especialmente considerando o padrão de armas que ele tinha visto do grupo de demônios que ele e Aina tinham matado. Nesse caso, a prioridade deles não era matar ou ocupar essa mina, era destruí-la, ou pelo menos torná-la muito difícil de desenterrar novamente. Se eles pudessem matar alguns humanos também, isso seria apenas para o benefício deles. Mas Leonel sentiu que eles eram um pouco estúpidos. Este não era o melhor método para destruir a mina. Vendo o olhar sinistro em seus rostos, parecia que eles tinham escolhido uma das piores opções só porque achavam que seria mais divertido assistir os humanos se contorcendo dessa forma. Leonel caiu em seus próprios pensamentos. Se essa era a intenção deles, então sair seria ainda mais difícil. Nesse caso, sua melhor opção seria montar uma formação de teletransporte e sair dali. Ele tomou a decisão rapidamente e usou a ajuda de Anastasia para levá-lo a uma região da segunda camada com a menor quantidade de pessoas. Então ele usou uma das muitas entradas que ainda não tinham sido encontradas para deslizar de volta para a terceira camada, onde ele correu para o sistema de túneis, ignorando a catacumba. A pesquisadora Popsy já havia retornado há muito tempo para a segunda camada. Em sua opinião, a pessoa já havia saído da terceira camada há muito tempo e agora estava presa em algum lugar na segunda, junto com o resto deles. Ela era esperta o suficiente para adivinhar que Leonel havia retornado para a terceira camada, mas a essa altura, ele já deveria ter ido embora.
Teleportar-se para fora de uma mina como essa não era exatamente fácil. Podia-se ver os minérios densos como barreiras de força, e isso só piorava o fato de minério urbe ser tão robusto e firme. Essa foi a mesma razão pela qual o pequeno Estrela Negra não pôde ter sido o único a ir e pegar o núcleo de minério urbe embrionário. Passar por esses minérios não era como passar por paredes normais, era preciso empurrar uma grande quantidade de força densamente compactada. Em batalha, pequeno Estrela Negra podia passar por um ataque ou alguns, mas passar por esses urbe minérios era como tentar fazer isso com uma barragem contínua de ataques poderosos e densos. Era demais. Da mesma forma, teletransportar-se para fora daqui quando o minério urbe estabilizou tanto o espaço foi incrivelmente difícil. Mas Leonel tinha um jeito. Este era apenas o minério urbe da quinta dimensão, e ele tinha um pequeno e poderoso espírito de metal ao seu lado que podia recriar qualquer minério que ele já tivesse tocado antes do nada. Claro, Leonel sabia que era tolice tentar abusar desse poder, mas essa era uma formação de teletransporte construída apenas para o bem de uma pessoa e ele só precisava atravessar alguns quilômetros. Ele não precisava de muito. O pequeno tolo agarrou o que Leonel queria rapidamente e começou a empurrar os minérios para fora. Leonel parou o pequeno sujeito rapidamente e começou a trabalhar. Criar ainda era a coisa mais relaxante, derreter minérios, fundi-los, moldá-los de acordo com sua visão, era lindo. Logo, um círculo simples, grande o suficiente para apenas uma pessoa, tomou forma e Leonel o incorporou diretamente no solo infundido com minério urbe. Suas orelhas se contraíram quando ele ouviu o som de passos se aproximando rapidamente. Ele só conseguiu balançar a cabeça. Essa pesquisadora era uma mulher e tanto. Infelizmente, ela estava um passo atrasada mais uma vez. Ele entrou na formação e ela brilhou no momento em que a pesquisadora Popsy entrou correndo, com o cabelo balançando em um coque bagunçado e os olhos brilhando. Quando ela viu a força persistente, ela rapidamente estendeu a mão, e um frasco apareceu magicamente em sua mão enquanto ela pegava ar. Estranhamente, o ar brilhou com uma luz prateada quando foi engarrafado e ela deu um tapinha no peito, aliviada. Isso aconteceu? Leonel perguntou com uma careta. Aquele frasco era mais uma coisa que ele não entendia, a segunda em pouco tempo. Primeiro foram os talismãs que aquele jovem tinha usado, agora este frasco. Repasse a imagem para mim com todos os detalhes que você acha que eu posso lhe dar. Anastasia assentiu e fez o que lhe foi dito. Leonel ficou em silêncio enquanto seu olhar lentamente se tornava mais e mais brilhante. Fascinante. O frasco fez exatamente o que parecia fazer. Ele podia pegar uma amostra de força e analisar suas propriedades. Isso provavelmente era excepcionalmente útil para reunir informações sobre os arredores de alguém, especialmente em uma mina como essa. Ou, neste caso, encontrar o local exato para onde alguém se teletransportou. Claro, o frasco não faria isso por você, e isso dependeria da inteligência de Popsy. Era apenas uma pena para ela que o destino de Leonel fosse no meio do nada. Leonel olhou para cima e viu o acampamento a cerca de 10 quilômetros dele. Os demônios definitivamente podiam vê-lo dessa distância com facilidade. Na verdade, eles podiam vê-lo mesmo se ele estivesse a 1000 quilômetros de distância, então ele teria que se mover. Sua força espacial de emulação brilhou e tentou puxá-lo para uma miragem. Se olhassem nessa direção, provavelmente viriam um truque de luz. Era muito difícil usar sua força emulação espacial para se tornar invisível porque exigia refletir constantemente exatamente o que estava atrás dele. Mas era mais fácil quando ele estava tão longe das pessoas que queria evitar. Aquela mulher é um pouco perigosa. O fato dela ter usado aquele frasco significa que ela já deduziu que eu não estou com os demônios, ou então teria sido perda de tempo dela. Eu me pergunto se eles vão sobreviver. Leonel sabia que as coisas estavam esquentando. Muitos demônios estavam aparecendo. Isso significava que a barreira entre os mundos estava se tornando mais fina e menos perigosa. Logo, o dilúvio viria. A questão era, como ele poderia tirar melhor proveito disso? Capítulo 2474. Leonel jogou isso para o fundo da mente e voltou para a mina de minério da evolução. Era bem longe, mas com o cubo segmentado. Mesmo essa jornada não significava muito para ele. Anastasia era tão rápida que provavelmente não levaria mais do que meio-dia para chegar a qualquer local dentro da bolha dourada. Logo, estava dentro de sua mira novamente. Felizmente não havia outra batalha acontecendo, e ele pôde entrar diretamente na mina. Após analisar a parte normal da mina, Leonel assentiu. Era um pouco inconveniente, mas ele tinha algumas ideias sobre como lidar com essa situação. A mina de minério evolutivo estava em outro nível em comparação com a mina de minério urbe. Enquanto a mina de minério urbe era de quinta dimensão, a mina de minério evolutivo era claramente de sétima dimensão. Havia também o problema do núcleo multifacetado, mas isso ainda não havia se espalhado para as outras regiões da mina. Foi tanto positivo quanto negativo que Leonel tenha descoberto a existência de tal mina. Por um lado, isso poupou do trabalho de encontrar um mais forte no curto prazo. Mas por outro lado, não poderia ser usado com uma fundação tão fraca de minério urbe. Contudo, Leonel teve uma ideia. Pequeno Tole, quantos minérios de evolução da quinta dimensão você consegue fazer com este minério de evolução da sétima dimensão? Não tente usar nenhum poder seu. Leonel deu algumas instruções a Toliver e limitou suas capacidades. Ele sabia que o rapazinho estava ansioso para ajudá-lo e superar Estrela Negra, mas estava preocupado com Toliver se esforçando demais. Então, ele pensou nessa ideia. Se Toliver estava quebrando um minério superior em um mais fraco, isso deveria tirar basicamente toda a pressão do sujeito pequeno. A única questão era se ele conseguiria fazer isso ou não. Afinal, o pequeno Tole estava na sexta dimensão e o minério estava na sétima. Mais uma vez, Leonel não precisava se preocupar. Na verdade, nem levou muito tempo. Em um instante havia apenas 1 quilo de minério de evolução da sétima dimensão e no instante seguinte, montanhas e mais montanhas de minério de evolução da quinta dimensão começaram a aparecer. Os olhos de Leonel se arregalaram.
Ele sabia que a lacuna entre as dimensões era grande, então ele já havia considerado que Tolliver poderia ser capaz de produzir uma grande quantidade. Mas, logicamente, também deveria haver alguma energia perdida no processo. Não havia tal coisa como um sistema perfeitamente fechado no universo. E, no entanto, Tolliver já havia produzido mais do que a marca de 1 milhão de quilos que ele esperava, e ele continuava. De repente, Leonel se perguntou se ele tinha saído muito precipitadamente. E se ele tivesse feito Tolliver fazer o inverso e converter todo o minério urbe da quinta dimensão em minério urbe da sexta dimensão? Claro, não seria fácil. Pelo que parece, Tolliver poderia produzir mais de 100 bilhões de quilos de minério de evolução da quinta dimensão a partir de apenas 1 quilo de minério de evolução da sétima dimensão. Supondo que o processo fosse linear, isso significava que havia uma lacuna de 1 milhão para cada dimensão. Ou seja, essa mesma quantidade de minério de evolução da sétima dimensão, 1 quilograma, poderia ter produzido 1 milhão de quilogramas de minério da sexta dimensão do mesmo tipo. Isso significava que se Leonel quisesse transformar o minério urbe da quinta dimensão em minério urbe da sexta dimensão, não seria fácil. Agora mesmo, ele tinha 1 bilhão de quilos de minério urbe reforçado. Isso era o equivalente a 100 bilhões de quilos de minério urbe. Resumindo, isso valia apenas 1.000 quilos de minério urbe reforçado de sexta dimensão, o que era bem menos do que ele precisava. Leonel balançou a cabeça. Não havia sentido em considerar isso. Ele já era rápido naquela época, e ainda assim quase foi pego por aquele pesquisador Popsy não apenas uma, mas 2 vezes. Ele simplesmente não teria tempo. Dito isso, agora que os demônios atacaram aquela região e estavam agindo para destruir a mina em vez de tomá-la, Leonel poderia ter outra chance em uma data posterior. Tolliver voltou para Leonel fazendo mais sons de blop infelizes. Leonel não conseguiu evitar sorrir, enviando sinais de afirmação ao espírito de metal. Isso deve ser o suficiente para atingir o pico da terceira dimensão de uma só vez. Os olhos de Leonel brilharam com uma leve excitação. Finalmente. Parecia que seu corpo tinha se tornado uma prisão. Ele sabia que tinha muito mais poder para usar, mas seu status de terceira dimensão se recusava a permitir que ele tivesse essa chance. Era irritante. Ele armazenou 100 bilhões de quilos de minério de evolução da quinta dimensão. Ele hesitou por um momento e então balançou a cabeça. Ele não sabia o que aconteceria enquanto estivesse rompendo, então ele deveria cobrir todas as suas bases primeiro. Claramente não demorou muito para Tolliver minerar minérios, então seria rápido. Nos minutos seguintes, Leonel pressionou Tolliver para minerar 1 milhão de quilos do puro minério de evolução. Então, ele fez Tolliver encontrar o núcleo e retirá-lo. Ele também passou esse núcleo, como havia feito para os 2 primeiros para Anastasia. Então, ele encontrou um lugar relativamente seguro para enterrar o cubo segmentado novamente e então desapareceu. Ele esperava que pudesse sair em um tempo razoável. Mas ele sabia que isso provavelmente era uma falsa esperança. Quando foi que seu pai lhe deixou ter alguma coisa facilmente? Pouco depois de Leonel ter ido embora, um jovem conhecido usando um par de óculos retornou. Havia uma expressão feliz em seu rosto, pois tudo tinha corrido bem da última vez, mas quando ele viu a mina dessa vez, seu rosto caiu. A pressão da mina desapareceu, grandes partes dela foram escavadas e seu trabalho duro foi praticamente arruinado. O que aconteceu aqui? Capítulo 2475. Leonel se ajustou, descansando um pouco. Ele sentia que tudo estava bem com o mundo, pelo menos neste pequeno vácuo. Tudo estava sob seu controle e tudo estava perfeito. Quando ele estava pronto, ele sentiu como se tivesse tido uma boa noite de sono. Sua mente estava revigorada e seu corpo estava correndo com vitalidade. Então ele começou. O primeiro nodo de Leonel seria o mesmo com o qual ele havia começado inicialmente, seu tronco cerebral. Naquele local, havia seu nodo de força espacial de emulação, e também era de grande importância para ele. Leonel não sabia se importava particularmente com qual ele começava, mas por hábito, ele escolheu que era melhor manter o status quo. Além disso, quando ele pensou nisso, não havia outra região melhor para começar. Depois de meses sem ter que se preocupar com a influência de sua força estelar escarlate, ele se acostumou com esse tipo de paz. Na verdade, agora que sua força estelar escarlate havia alcançado o estado de impulso graças a Molexi, ele não precisava mais se preocupar com a influência ser tão forte. Mesmo assim, ele ainda estava muito mais cauteloso agora do que tinha sido no passado. Ative minha soberania de destruição. Use meu reino de constelação como uma âncora. Use meu nodo como a conexão entre mim e o reino. Leonel passou pelo processo em sua mente. Nada do que seu pai o fez fazer era supérfluo. Cada passo era essencial para o sucesso da técnica. A separação de sua alma permitiu que ele visse seu corpo de uma terceira perspectiva. Ficar confortável com esse sentimento agora só o ensinaria a ancorar sua existência em um plano diferente daquele onde seu verdadeiro corpo estava localizado, mas também protegeria sua mente da corrosão da destruição. Como sua alma estava tão firmemente enraizada na segunda dimensão agora, suas forças tinham ainda menos probabilidade de ter um impacto forte sobre ele. As forças só podiam agir diretamente em seu corpo, pelo menos o corpo era muito mais fácil de atingir nesse sentido. Então seu reino de constelação se tornou uma âncora, como ele havia dito. A constelação representava a essência da estrela, era seu próprio mundo, sua própria existência, seu próprio caminho. Sua existência significava que você não precisava mais depender do mundo ao seu redor para fornecer a luz guia de que precisava. Você poderia ser sua própria luz guia.
Foi por isso que uma técnica como o universo poderia permitir que você quebrasse as leis do mundo ao seu redor. Quanto ao motivo pelo qual suas forças tinham que estar no estado de ímpeto, isso era ainda mais direto. Era preciso lembrar que o estado antes do estado de impulso era conhecido como estado desdobrado. Esse era o processo de desenrolar uma força através das dimensões e era um conceito difícil para alguém entender. Na forma mais simples, o estado desdobrado permitia que você simplificasse uma força complexa, concedendo a você a habilidade de usar sua força total em um mundo que você não conseguiria de outra forma. Foi por isso que o pai de Leonel conseguiu exibir sua força total na Terra mesmo quando ela ainda não havia completado a metamorfose. Se Leonel não tivesse pelo menos esse tanto de controle sobre suas forças, então quando ele movesse seus nodos para seu mundo de destruição, ele acabaria perdendo o acesso às suas forças completamente. Nesse ponto, ele estaria ainda mais fraco do que antes de dar esse passo em primeiro lugar. Tudo foi meticulosamente planejado. Força estelar tomou conta de Leonel enquanto ele firmemente começou a construir sua âncora. Mesmo com os olhos fechados, plumas de fumaça saíam do canto dos olhos e dos pés, acumulando-se também. E então o primeiro 1.000.000 de quilos de minério urbano reforçado e minério de evolução foram engolidos por essas nuvens de fumaça. Leonel não estava nem um pouco preocupado. Sua iluminação em relação à força espacial de emulação havia aberto um mundo inteiramente novo para ele. Para criar, era preciso destruir. Algo nunca poderia surgir do nada. No entanto, da mesma forma, a destruição completa era impossível. Sempre haveria um caminho de sobrevivência deixado para trás. Quando uma floresta era arrasada, ela voltava a crescer mais exuberante. Foi essa pequena semente remanescente da criação que Leonel agarrou, agarrando-a e se recusando a soltá-la com seu reino da constelação. A essência dos minérios se acumulou e invadiu o corpo de Leonel. Lentamente, eles começaram a formar a complexa arte da força de destruição final. Leonel tremeu e começou a sentir uma sensação estranha se enraizar em seu corpo. Era calmo e tranquilo, até que não era mais. Puta merda! A onda de dor o atingiu como um caminhão. Não veio de seu corpo, mas sim de sua alma. De alguma forma, Leonel subconscientemente entendeu o que estava acontecendo. Sua alma havia sido separada de seu corpo, e agora essa técnica queria tirar um pedaço dela. Isso fazia sentido. O mundo que Leonel estava criando precisava de uma conexão real com ele, e seu corpo não era bom o suficiente. Infelizmente, a dor era tão insuportável que ele teria desmaiado se não tivesse se tornado um soberano dos sonhos, capaz de encontrar clareza mesmo em meio a essa profundidade de desespero. Ele xingou, vomitando todas as vulgaridades conhecidas pelo homem. Isso era realmente pior do que ser comido vivo. Ele nunca pensou que diria tal coisa em toda a sua vida. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente, logo ele sentiu como se seu nó espacial de emulação, que estava adormecido durante todo esse tempo, tivesse começado a perfurar seu corpo, como se tivesse que abrir um túnel em sua carne para chegar ao mundo que ele estava criando. Leonel começou em uma posição calma e digna, mas isso foi rapidamente jogado pela janela quando ele se encolheu em posição fetal, sua pele adquirindo um tom mortal de cinza. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.